Ou você busca a excelência ou você está fora do jogo. E olhar para nossa trajetória, olhar para a nossa história é onde está a nossa força, nosso poder. Às vezes as pessoas não fazem algo ou realizam seus sonhos por medo do risco. Eu não consegui me posicionar, eu tinha muito problema com isso. Então, a partir do momento que eu consegui mudar essa minha ideia, eu consegui me enxergar como uma autoridade, como dona do meu próprio negócio, eu consegui mudar isso. Estamos começando mais um ResultaCast. E nesse ResultaCast, você que é empresária, visionária e quer ter insights poderosos para melhorar sua gestão, sua estratégia. E no assunto de hoje, eu tenho certeza que se você é visionária, você quer entender mais como se diferenciar no mercado competitivo. E hoje eu trouxe duas convidadas muito especiais para ajudar a fazer esse bate-papo ainda ficar com mais conteúdo e técnicas para que você possa se inspirar nas histórias transformadoras e que fez essas grandes mulheres poderosas e lindas fazer o sucesso acontecer na carreira delas. Estamos aí para um momento muito especial e eu quero que você se conecte aqui conosco e aguarde cada momento que nós preparamos para você. Nesse momento, eu quero dar as boas-vindas para nossas duas empresárias da comunidade das mulheres visionárias que fazem, que brilham e que fazem o seu talento conectar cada vez mais clientes e se diferenciar. Primeiramente, eu tenho uma grande convidada que, para mim, historicamente... Estou até meio nervosa, eu acho que no ResultaCast, né? Né, equipe? A equipe tá vendo que eu tô meio nervosa. Por que eu tô nervosa? Olha só. Quando eu já era muito jovem, minha adolescência, já tinha uma mulher que se destacava, que me inspirava. E que lá já me fazia pensar, nossa, um dia eu quero ser um pouco como ela. Como ela no sentido de ter o amor, o brilho, o talento e as pessoas reconhecer ela pelo talento e pela grande profissional. Convido Simone Di Domenico, fotógrafa, desde os meus 12 anos. É a primeira foto que eu tenho contigo, 12 anos. Toda a minha trajetória foi isso no casamento, nos meus 15 anos, o book dos 15, casamento, formatura, é uma vida. Gestação. Nossa, é incrível fazer parte de tantos momentos, né? E eu fico muito feliz em estar aqui, em ver você. No passado eu te inspirei, mas hoje você é uma mulher inspiradora e também me inspira. E é uma alegria estar aqui, Andressa, estou muito feliz. Que bom, eu também estou muito feliz. E assim, a gente tem uma conexão muito bonita, assim, que eu vou contar para vocês, vou revelar aqui coisas de bastidores, tá? Mas olha, o dia que a Simone veio há anos atrás, me ligou e pediu para conversar comigo, porque ela queria uma consultoria, um momento de mentoria comigo. Vocês, assim, só eu mesma e o espelho lá de casa, talvez, que saibam o quanto eu pulei de alegria, o quanto foi para mim, sabe? Porque aquela vez eu nunca me esqueço, assim, porque ter a tua confiança, te ajudar nesse momento de voltar para Frederico naquele período e conseguir parar para pensar no teu negócio e te ajudar nesse momento foi muito especial. Mal sabia eu que depois, anos depois, a gente ia ter essa conexão ainda mais especial no Mulheres Visionárias. A primeira mulher que eu convidei e para ela eu falei, tenho uma ideia, tenho algo, não sei se tu vai achar um pouco diferente, mas foi a primeira mulher que eu liguei e que eu fiz um convite especial, se ela acreditava nessa ideia. E ela realmente disse, Andressa, que ela me deixou mais empolgada, ela me deixou com mais vontade, ela me deixou com mais energia, ela me deu 1000 ideias e me ajudou, me pegou pela mão, deu o espaço dela, cedeu o espaço dela para fazer o primeiro encontro das mulheres visionárias presencial. Por isso que é muito especial, por isso que talvez eu esteja aqui nervosa, porque tem um símbolo muito valioso. E muito obrigada, Simone, por sempre acreditar e por permitir fazer essa conexão e acreditar também no meu trabalho e depois nesse objetivo, nesse projeto Mulheres Visionárias. Andressa, eu acredito que na vida da gente é sempre uma troca.
ali atrás eu te inspirei, né? E numa das fases mais difíceis da minha vida de mudança, sabe que eu cheguei até você desconstruída. Sim. E você fez comigo, o que você fez comigo foi me resgatar a minha essência, resgatar a minha força e me trouxe para um novo momento. Então, foi um diferencial. Eu tô toda arrepiada, né, Andressa? Porque para mim, aquilo foi um recomeço. Né? Então, naquele momento, você me ajudou. E muitas coisas vieram, muitas coisas aconteceram. E aí, de novo, nós voltamos e vem o Mulheres Visionárias. E participar do Mulheres Visionárias, estar presente, sabe? Aprender. Andressa, eu falo para as pessoas e eu repito aqui. O quanto eu te admiro no crescimento, no que você entrega, no diferencial que você faz na vida das pessoas. E o que eu acho incrível, Andressa? Você olha para o todo, para a empresa, mas para você antes você chega em nós, na mulher, no ser humano, você ressignifica, você amplia a nossa visão e aí sim, isso vai para o entorno, vai para o macro, vai para o grande, vai para a nossa empresa. Então, nós acreditamos em coisas muito parecidas, né? Nessa visão de mundo, nessa visão de como as coisas elas podem irem muito além, a partir de nós mesmos. Estou aqui arrepiada. Então, é uma troca. Sempre é uma troca. Estou aqui arrepiada, sempre, minha amiga. Porque, olha, muito especial mesmo, sabe? Está sendo. Que por isso é tão... E eu quero muito, assim, trazer no ResultaCast de hoje isso, assim, porque... eu conheço do teu início lá, sabe? Muito jovem, muito menina, e tu já impactava todos nós lá. E tu foi crescendo, foi para a região, foi para crescendo. Mas como é que faz para fazer isso? É isso que nós vamos falar hoje no ResultaCast. Mas eu quero dar as boas-vindas à nossa visionária, uma jovem, ousada, empreendedora, sonhadora, que se diferencia, que faz diferente. E eu quero convidar a Letícia Ponsoni para estar aqui conosco. Que honra, que alegria ter você aqui, ter você no Visionárias e ter você aqui no nosso ResultaCast. A honra é toda minha. Muito obrigada, Andressa. Eu até falei antes, né? Eu me sinto muito bem estar aqui ao lado de duas mulheres maravilhosas. Ambas são motivo de inspiração para mim. Então, conseguir compartilhar isso com vocês é muito gratificante. É muito incrível estar aqui e conseguir falar um pouco, né, junto com vocês sobre a nossa trajetória, sobre a nossa história. E também pensar que eu sou bem jovem, né? Comecei há pouco tempo e consigo estar perto de mulheres tão incríveis. Gente, assim, é surreal para mim estar aqui. É maravilhoso. Quero que seja muito proveitoso, tenho certeza que vai ser. E todas as vezes que eu me encontro com vocês, eu saio com ideias maravilhosas, eu saio com insights incríveis. E é muito isso, né? O Visionárias trouxe para nós uma troca de conhecimento tão grande, que é tão incrível, que todas as vezes que eu saio daqui, eu quero mudar o mundo, né? Então, hoje, com certeza, eu vou sair daqui do mesmo jeito. Que lindo! Vai ser uma energia. Eu sei que você que está aí nos acompanhando, já está nos escutando, já está sentindo essa energia, já está podendo sentir que vai ser. Então, pega aí papel e caneta até, porque você vai ter muitos insights poderosos. Se você está no carro, se prepara, ergue o som aí, porque você vai ter, porque eu escuto muito podcast no carro, ou de manhã cedo, ou não é? É um aprendizado contínuo. Eu aproveito todos os momentos para estar ouvindo, enquanto eu estou lá fazendo pós-produção, enquanto eu estou trabalhando com o visual, né? Eu estou sempre ouvindo uma aula, aprendendo, sempre. Você não deixa teu pensamento ficar devaneando em situações que não são boas, mas você foca no conhecimento, no que é bom. Exatamente. E é isso que nós queremos. O nosso propósito aqui hoje é fazer isso, é poder levar um pouquinho da nossa inspiração, da nossa história, das nossas experiências como empresárias para você, para te inspirar também. Mas para começar, eu quero a história de vocês, né? Eu vou começar honrando já essa grande mulher. As mais velhas primeiro. Quem chegou primeiro, né? Chegou primeiro. E veio abrindo esse mercado, veio abrindo esse espaço, veio fazendo diferente. Simone, conta para nós um pouco da tua história e traz na tua história assim, pontos que foram chaves
para te conseguir ser essa mulher que é um símbolo de diferenciação e se tornou única no mercado? Tu entende? As pessoas, elas não te comparam, elas te trazem como um momento importante da vida que fizeram a escolha de ter você registrando esses momentos. Então, conta para nós um pouquinho quem é a Simone e como que tu chegou aonde você está hoje. Sabe que quando eu olho para minha trajetória, eu vejo que ela foi regida por alguns valores, né? E eu venho de uma família muito estruturada, com pais memoráveis. O meu pai é fotógrafo, a minha mãe é dona de casa. E eu cresci no meio, eu cresci vendo meu pai fotografar, eu cresci brincando de ser fotógrafa, né? Mas eu não queria ser fotógrafa, na verdade. Eu sempre... Era uma das profissões que eu não queria ser. Olha que interessante, né? Mas aí, quando eu falo de valores, olha só. O primeiro valor, que hoje, olhando para minha história, eu acho que é um dos mais... Eu tenho certeza que é um dos mais fortes em mim, é família. Porque quando eu tinha 18 anos, o meu pai teve um AVC. Então, ou eu continuava o negócio da família, ou o negócio, ele fechava, ele acabava ali. Gente, eu não tive dúvidas, né? Eu não tive dúvidas que eu continuei o negócio, eu assumi a fotografia. E olha só, eu não sabia nada de fotografia. Apesar de conviver, eu não sabia. E aí, eu entendi um segundo valor, que é conhecimento. Então, aquela menina de 18 anos que morava em Rodeio Bonito, numa cidadezinha de 5.000 habitantes, ela pegava o ônibus e ela ia para Novo Hamburgo, que na época era a melhor escola de fotografia que nós tínhamos no Brasil. Então, eu fiz todos os cursos que eu pude, repeti cursos, e inclusive eu ministrei cursos depois nessa mesma escola. Que legal. Né? Então, sempre teve... O conhecimento foi algo que eu busco o tempo inteiro. Todas as horas da minha vida eu estou buscando algo que vá construir. Aí vem o terceiro valor, que é trabalho, dedicação. Eu não chamo de trabalho, eu chamo de dedicação, né? E olha só, aos 15 anos eu entendi uma coisa sobre sucesso. Tanto que eu fui uma debutante, né? E eu usei na mensagem das debutantes. Qual mensagem a Simone de 15 anos deixou? Que dizia assim: seu sucesso és a causa pela qual lutas. Não te esqueça que ser feliz é o maior sucesso da sua vida. E hoje, quando eu olho para trás, eu entendo e eu vejo que a Simone de 15, a Simone de 18, a Simone de 20, de 30, ela buscou ser feliz. E se eu entendi que se eu sou feliz, eu faço o outro feliz. Se eu trabalho no que eu gosto, sim, eu vou estar trazendo bem-estar, eu vou estar me dedicando às outras pessoas, e nós conquistamos as nossas coisas, a vida, o nosso trabalho, crescemos na carreira, na alegria, né? No estar fazendo o que gosta, né? E eu sempre fui muito regada por desafios, né? Por decisões e por coragem. Eu tinha 18 anos, iniciando a carreira, 20 anos eu me casei, 21 anos eu tive meu primeiro filho, Pietro, 24 anos eu tive meu segundo filho, Otávio, 30 anos eu me separei, 30 anos eu recomecei a minha vida com o meu carro, meu equipamento, né? Cheguei em Frederico Westphalen, 37 anos eu recomecei a minha carreira em Porto Alegre, um dos maiores... Eu não sei se foi o mudar da cidade em que você vive, que você tira teus filhos, que tem a tua família, o maior desafio, né? Ou se foi eu ser de uma cidade do interior e abrir um estúdio na capital gaúcha, onde ninguém me conhecia, onde eu recomecei. Eu fiz um investimento na casa dos meus sonhos, no estúdio dos meus sonhos. E você já tinha uma fama... Eu já tinha o mercado pronto. Nossa, pronto. Nessa época aqui em Frederico, eu já tinha equipe. Nossa, eu não precisava buscar trabalhos. Trabalho ele vinha. Eu tinha a minha estrutura, eu tinha reconstruído o meu apartamento, tudo. E aí eu falei, não, até aqui agora, Simone, o que você vai fazer agora? Né? E eu tinha uma vida inteira, eu tenho uma vida inteira pela frente, eu tinha 33, 34 anos, eu falei, agora, Simone, eu já estava no auge, não sei, mas eu já tinha tudo isso, eu já palestrava em congressos nacionais, internacionais, eu já ministrava workshops em São Paulo, então as coisas para mim já estavam, quando você olhava de fora, eu dizia, tá perfeito. Fazia campanhas publicitárias. Para uma mulher do interior,
Você está no auge, não. Eu me desafiei. Porto Alegre, construí o estúdio dos meus sonhos. Lá eu conquistei os clientes dos meus sonhos, né? E aí, de repente, falei, agora, Simone? E agora? E aí veio a pandemia, meu filho mais velho formado, meu filho mais novo se formando. E o que aconteceu? Eu fiquei na casa dos meus sonhos, com os clientes dos meus sonhos, mas sozinha naquele casarão. Aí vem o primeiro dos valores, né? Que é a família. Aí eu voltei para minha família, eu voltei para morar com o meu marido, né? E eu lembro que lá no passado, quando eu comecei a fotografar, fazia as vitrines, né? Ali, e as pessoas olhavam, e eu lembro que uma professora chegou e me perguntou, e falou assim, Simone, você está no auge, quando estava começando a fotografar. E aí eu pensei comigo, mas eu não estou nem começando? E hoje, se essa professora chegasse e falasse, Simone, você está no auge? Eu falaria para ela, eu estou no caminho. O meu auge, eu acho que só será no momento que eu morrer. Então, é uma construção diária e um desafio diário. A gente cresce na profissão, a gente cresce nos desafiando, olhando para os nossos valores e levando tudo junto. Nossa família, nosso trabalho, né? Então, para mim, é isso. Essa é a minha trajetória. E olhar para a nossa trajetória, olhar para a nossa história é onde está a nossa força, o nosso poder. Né? E hoje eu diria mais, é o nosso portfólio. A nossa história hoje é o nosso portfólio. No meu caso, não é um álbum impresso. Exato. Não, mas é a vida que eu vivi. Cada pessoa, cada cliente. E o quanto a gente traz muito, e você trouxe no Visionárias isso também, né? Do quanto você trouxe a tua história, instigou todos para contar a história. E quando a gente começa a olhar para a nossa história, a gente começa a dar valor para quem nós somos. A gente começa a dar importância para aquilo que a gente... Senão a gente olha para o que falta, para onde eu não cheguei, para onde eu não consegui. A gente honra todo o esforço, todos os desafios, honra a mulher que eu me tornei pelaquilo que eu passei, né? Pelas decisões que eu tive ao longo da vida. Então, acho que é muito fortalecedor e é difícil olhar para a nossa história, contar a nossa história. E eu faço muito isso nos treinamentos, né? O Líder Mais, o Superando, os Visionários, todos começam falando da história. Justamente, Simone e Letícia, por causa disso. Porque eu resgato nas pessoas e quando assim, daqui a pouco eu não tenho nem valor na minha história. Quando elas começam a contar a história, as pessoas, nossa, que mulher incrível! Nossa, que incrível que tu conseguiu tudo isso! Ressignifico quem eu sou pelo olhar do outro, dando mais valor para a minha essência, para a minha jornada. Eu vou só fazer um parênteses aqui. Quando você pensa na sua história, é importante que você a escreva. E eu fui desafiada em um congresso na Amazônia a contar a minha história de vida. O congresso se chamava O Recomeço. E a minha palestra foi o nome do congresso, O Recomeço. E aí eu precisava contar a minha história. Eu precisei olhar para Simone do passado. Eu precisei trazer todos os aprendizados que ela teve. E em alguns momentos foi muito difícil. Eu precisei de terapia. E quando eu precisava fechar a minha palestra. E eu não tinha força. Eu não tinha força, porque uma palestra só é interessante se você acha interessante aquilo que você está falando. E eu não sentia força. O que eu fiz? Quando nós precisamos buscar ajuda. Então, eu combinei com a Andressa. Andressa, você pode me ajudar a olhar para essa palestra? E foi incrível, porque quando eu olhei a minha história, né, e pude trazer para outra pessoa a minha história, com um olhar de fora, e a Andressa me trouxe algumas pequenas, na verdade não são pequenas, grandes perguntas, que ressignificaram, que me deram outro ponto de vista, eu consegui trazer um início, uma conclusão, né, um desenvolvimento e uma conclusão. E eu fui aplaudida em pé. Foi incrível, foi uma experiência incrível, porque isso é muito fortalecedor. Porque quando acontecem coisas na sua vida, não importa o que os outros falam, você conhece, você sabe quem é, você sabe a sua história. Então, é fortalecedor demais. Tem que levar isso muito a sério. Tem que ter esse orgulho, né, de contar. Mas conta para nós agora, Letícia, também um pouco mais de quem é Letícia. Tu tem vai fazer 30 anos, então jovem aí,
mas tu tem uma história e a gente quer conhecer um pouco mais da história da Letícia. Conta para nós quem é a Letícia e tudo que você já fez para estar onde você está hoje. Então, diferente da Simone, né, a odontologia sempre esteve presente na minha vida desde pequena. Eu tenho uma tia que é dentista e o amor dela pela profissão cativou não só a filha dela, mas também me cativou. E eu era aquela criança diferente das crianças normais, porque as crianças detestavam ir no dentista e eu era aquela criança que não dormia de noite porque no outro dia eu ia no dentista e, meu Deus, era o evento do ano, assim. A dentista que eu ia, ela fazia um topetinho pro lado, assim, e eu adorava quando a minha tia ia lá e fazia o topetinho da dentista em mim, porque eu parecia dentista. Então, a odontologia sempre teve muito presente na minha vida e até esses dias eu fui numa feira de ciências. E aí eu comentei com os meus seguidores, né? Eu falei, gente, eu tô aqui e tô super nostálgica, porque eu cheguei aqui e lembrei que lá nas minhas feiras de ciências, eu sempre convencia os meus colegas a fazer sobre alguma coisa que fosse relacionada ao odonto. Então a minha tia sempre me incentivava, me mandava modelo, e eu levava os modelos na feira de ciências. Falava, esses aqui são os incisivos, a gente tem 4 em cima e 4 embaixo, e explicava e achava aquilo o máximo, né? E aí, até no meio do caminho, eu pensei em mudar, fazer alguma coisa diferente, mas a odontologia sempre me trouxe muito essa questão de conseguir melhorar a vida das pessoas. E eu sempre tive um lado muito humano, então eu até cogitei medicina, mas eu até, na época da pandemia, eu comentei assim, graças a Deus eu não fiz, porque eu não tenho essa estrutura para conseguir lidar com o que a medicina precisa. E como o odonto sempre foi minha paixão, foi para lá que eu fui, né? E aí, durante a faculdade, eu lembro que teve um dia que uma paciente, ela veio para fazer, e eu não gosto muito da parte de prótese, né? E a paciente veio para fazer uma prótese num dente central, e quando ela veio na outra consulta, ela era outra mulher. Ela sorria, ela tinha pintado o cabelo, ela estava totalmente diferente, e aí aquilo foi um dos momentos mais chaves da minha formação. E aí depois eu comecei na parte de tratamento de canal, e lida muito com dor, então para mim foi um pouco difícil, porque não é algo que o paciente busca, né? Ele entra no teu consultório com uma dor, então, né? E aí quando eu pensava em ter o meu próprio consultório, era muito difícil para mim no início, porque eu me formei com 21 anos e eu abri o consultório com 22. E eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque a faculdade não prepara a gente para a vida, né? A gente não sabe gerir uma empresa, a gente não sabe declarar imposto de renda, Não sabe vender, a gente não sabe vender o trabalho. A gente não sabe quanto custa a nossa hora clínica, eu não sabia nada. E aí eu pensava, bom, mas o que eu sei? Eu sei que eu quero que o paciente entre aqui dentro e que aqui nesse espaço ele encontre tudo o que ele precisa. Então, eu fui começando a minha equipe. E aí a gente tá aí com 7 anos, vamos fazer 8 anos agora em agosto. E tem muitas pessoas que se mantêm na minha equipe até hoje, são profissionais incríveis, e o paciente entra lá dentro e ele consegue sair de lá com tudo que ele precisa. Então, se ele precisa de um tratamento de canal, ele encontra, se ele precisa de um implante, ele encontra, se ele precisa de harmonização facial, ele encontra, porque o que acontece? Às vezes a gente olha para o externo do paciente, falando em questão da harmonização facial, que é o que eu mais trabalho hoje, mas a gente esquece de olhar o interno. E se a gente não tem uma dimensão vertical no paciente, a gente não consegue fazer nada nele. Então, muitas pessoas me perguntam, tá, mas tu vai ficar focada só na parte da harmonização? Eu não consigo. Eu amo tratar o paciente como um todo. E eu acho isso tão bonito, assim, o quanto eu consegui crescer. E eu sempre falo, a odontologia, ela me levou a lugares que eu nunca imaginava que eu ia conseguir ir. E aí, em 2020, veio a oportunidade de ir para Harvard e... Pra mim, na verdade, eu acho Olha que... só, de Frederico para Harvard. Poderosa! Eu acho que Harvard não existia nos meus sonhos, porque pra mim era uma coisa muito surreal. E aí veio a pandemia também, ao mesmo tempo, e precisou ser adiado. E aí, nesse meio tempo também, eu estava fazendo uma especialização em harmonização facial lá em Passo Fundo, e eu não me encontrava ali. Porque o que acontecia? Às vezes eu ia pra aula... E parecia que era muito parecido com o que eu já tinha. E eu sempre me desafiei a muito mais. E aí eu pensei, tá, então o que eu vou fazer? Aí, entre vários outros cursos que eu
que eu fiz, né, e sempre faço, surgiu um curso em São Paulo e tive professores maravilhosos lá. E aí eu falei, não, eu vou trancar a especialização que eu tô fazendo. Gente, faltava 4 módulos para eu terminar. E aí eu falei, tomada de decisão, hein? eu vou trancar e eu vou para São Paulo. Só que imagina, em Passo Fundo a gente tinha um apartamento que era o que eu fazia faculdade, né? Então a gente manteve o apartamento ali. Eu disse, vou largar tudo isso aqui e vou para São Paulo. Os custos triplicam ou, né, até mais que isso, mas na questão de investimento em estudo, eu sempre fui pro melhor que tinha. E aí eu falei, lá vou eu. E fui para São Paulo durante 2 anos. Aí, isso, né, 2020, 2022, que foi o ano passado, foi o ano mais incrível da minha vida. E eu tive muitos altos e baixos nesse ano. Eu fiz cursos grandiosos, então imagina, no mesmo ano eu fui para Harvard. E aí, agora, hoje, eu tava voltando dos Estados Unidos nesse dia. Então, olha que engraçado, né, completou um ano. E aí eu fui para Harvard e fiz vários outros cursos e fui para Portugal fazer uma residência também no último ano. Então, eu sempre falo, a odontologia ela me levou para lugares que eu nunca imaginei que eu ia estar. E é incrível, assim, e me trouxe pessoas que eu nunca imaginei. Às vezes a gente escuta assim, mas tu não pode criar vínculo com o paciente, porque ele é teu paciente. Eu não consigo, assim. Eu tenho pacientes que estão lá no consultório e se tornam muito amigos. Eu até brinco, eu tenho uma paciente que ela é minha segunda mãe, porque a gente tá sempre junto, a gente troca muita experiência. E trabalhar com mulheres é muito bom, vocês sabem, né? É impressionante. Sim. E aí hoje, o meu mercado começou a mudar um pouco. Eu comecei a atender muitos homens. E trabalhar com homens também é muito legal. É uma coisa bem diferente, né? Mas é muito incrível, porque homens também transformam a gente e a gente começa a ter uma visão um pouco diferente em relação a algumas coisas que quando a gente trabalha só com mulheres a gente não tem. E até esses dias um paciente me disse assim, olha, eu acho teu consultório muito feminino. Eu disse, então vamos ver o que a gente pode ter de dicas para que quando tu vier aqui, tu se sinta melhor. Aí a gente organizou algumas coisas lá no consultório, até para atender esse público que hoje em dia cresce muito, né? O que acontece nos homens? As mulheres estão se cuidando e estão se cuidando cada vez mais, e eles não querem ficar para trás. O que a gente tem ainda hoje em dia quando a gente atende homens? Não pode postar. Privacidade. Não quero que ninguém veja. E discreto, ele não gosta que... Exatamente. Desde o procedimento ele tem que ser discreto. Exatamente, porque na roda de amigo tem aquela piadinha. E aí é muito engraçado quando eles se encontram na sala de espera, um saindo, o outro chegando, e aí eles se dão aquela olhadinha, dão aquela risadinha, já sabe o que estão fazendo ali, né? Mas é incrível, assim. E o que acontece? Desde que eu comecei, né, desde que eu montei o consultório, embora muito jovem, eu sempre pensava assim, eu quero que a pessoa que entre aqui tenha uma experiência diferente do que ela já viveu. Porque do mesmo a gente tem em muitos lugares. Frederico tem uma quantidade enorme de dentistas, né? E aí eu sempre pensava, o que eu posso fazer de diferente para que o paciente entre aqui e se sinta melhor? Então, cada vez que eu ia para algum lugar, eu trazia alguma novidade, eu buscava alguma coisa para que a minha clínica ficasse cada vez mais estruturada. E aí, todo ano eu reformo alguma coisa, eu troco alguma coisa de lugar, e aí agora esse ano eu já estou arrumando mais outras coisas. E sempre pensar exatamente, e no melhor. Até esses dias eu comentei assim, eu fui fazer 2 cursos e eu pensei, vou postar aqui no Instagram para ver se as pessoas têm uma ideia de quanto isso custa. E eu fiz só 2, né? 2 ali, fui para São Paulo, aproveitei a mesma ida, então ocupei as mesmas passagens, enfim, o que reduz custos, né? Quando eu postei e eu comecei a ver os resultados, os valores que as pessoas postavam, eu pensei, meu Deus, gente, eles não têm nem ideia de quanto a gente investe para estar aqui. E aí eu não ia postar o resultado, eu não ia colocar o valor. E aí eu tava comentando, né? E eu tava comentando com a minha amiga, ela falou, Letícia, quantos cursos tu fez ano passado? Ano passado, gente, eu fiz mais de 14 cursos na minha área. E esse valor do curso que deu agora, eu paguei em um curso ano passado, um só. Eu fiquei o ano inteiro pagando um valor absurdo, porque era aquele curso que eu queria, era o melhor que tinha e era aquilo que eu ia fazer. Tanto que
Me perguntaram assim, mas eu vi que tinha um curso muito parecido com o que tu foi fazer e era muito mais barato. Eu falei, pois é, mas eu vim na referência. Eu fui na mulher que trouxe a técnica dos Estados Unidos para cá. E foi lá que eu fui. Eu sempre vou na pessoa que é mais bem conceituada, porque eu também quero ser a mais bem conceituada. E aí todo mundo começou a colocar valores e tudo mais. E aí eu pensei, não, eu vou postar o quanto eu gastei. E aí a pessoa que chutou mais perto do valor foi a minha mãe, porque eu tinha comentado com ela alguma coisa, né? E quando eu coloquei, muitas pessoas falaram, meu Deus, eu não tinha nem ideia de que era tudo isso. E eu falei, gente, isso era 2. Imagina no passado que foi, né, toda essa quantidade. Eu sempre digo, às vezes eu paro para pensar, nossa, mas eu não tenho as coisas assim, vamos supor, um valor investido em imóveis, em bolsa, sei lá. Eu tenho investido tudo em mim, tudo no meu Que é o melhor investimento. né? E às vezes eu não penso nisso, sabe? E que isso é um ativo, é o que vai te dar retorno, não é você, ninguém tira isso de você. Eu sempre falei assim, não, eu vou investir em mim, em ser a melhor, para que as pessoas que entrem aqui consigam o melhor de mim todo dia. E não é o melhor em relação aos outros, é o melhor em relação a mim mesma, sabe? Porque eu não me importo, é bem o que a Simone colocou no Instagram dela, né, em relação a nós termos os colegas de trabalho. Eu não vou ficar me preocupando com o que o outro tá fazendo. Eu vou me preocupar com o que eu posso fazer de melhor. Teve um dia que eu fiz um procedimento e na minha cabeça aquilo não ia me gerar dor e eu tinha a agenda cheia de tarde. E aí eu falei para a secretária, eu disse, eu acho que eu vou ter que desmarcar os pacientes, porque eu tô com muita dor. E daí ela me disse assim, a gente tem agenda só pro final do mês. E eu disse, meu Deus, se eu desmarcar essas pessoas, eu vou atender elas quando? Aí eu falei, não, eu vou atender. Eu mandei mensagem para os pacientes, falei assim, ó, eu não tô no meu 100%, mas eu vou dar o meu 100% mesmo que eu não esteja, porque é o que vocês merecem. Então, toda a experiência, por exemplo, agora lá no consultório a gente tem vários tipos de cafés. Toda a experiência começa até ali, saber o que o paciente gosta. Agora eu tô com um plano novo de, vamos supor assim, o paciente preencher uma fichinha antes mesmo de chegar lá no consultório. O que tu gosta de beber? O que tu gosta de ouvir? Letícia, as pessoas banalizam essas coisas simples do café, de você se preocupar até com a temperatura do ambiente, com a música que a pessoa gosta de escutar. São coisas muito simples, mas essas coisas geram a experiência. E simples, fáceis, baratas, é você olhar para o outro, para as necessidades primárias, até alimentação. Eu cuido no estúdio de a pessoa não sentir fome, servir, sabe, ter algo das necessidades básicas primárias supridas com carinho, com atenção, o cheirinho, tudo isso. Tudo isso. E, sabe, eu me identifiquei muito quando tu fala da diferenciação, porque eu sou alguém que vai viajar e o tempo inteiro eu tô com esse olhar, com o radar ligado para pegar experiências que eu vou tendo nos lugares para trazer e adaptar com a minha essência, com aquilo que eu acredito, mas trazer para Resulta, né? Eu acho que nosso tema hoje é diferenciação, é como a gente pode se diferenciar num mercado tão competitivo. Eu acho que justamente para a gente se tornar cada vez único é trazer a nossa essência, mas estar sempre aberto para essa evolução. Não é porque eu já tenho um cafezinho, já tenho isso, tá? Mas às vezes é o teu jeito de atender que tem que mudar. Às vezes é o teu olhar para o cliente, o teu sorriso para o cliente, o se importar. Entende? Eu lembro nas visionárias, e vocês estavam justamente nessa experiência, que a gente foi buscar o chocolate, que vocês não fazem ideia do quanto o time chega ali com o chocolate, entende? O trabalho do time foi, mas a gente queria a sensação, o prazer de vocês entender que nós nos preocupamos com aquilo que é melhor para vocês, não é o melhor para mim. É o melhor para o meu cliente, é o melhor para aquilo que o meu cliente sente. Quando nós pensamos em experiência, nós pensamos nesses detalhes físicos básicos, né? Mas vai muito além. É a sua energia, a maneira como você se comunica, a tua postura corporal, é como você recebe a pessoa, aperto de mão. Gente, nós não falamos, devia ser matéria de faculdade, isso, de escola, linguagem corporal. 50% da comunicação humana ela se faz abaixo do nível de consciência. Então, é a direção do corpo que eu me coloco em relação a você, é o aperto de mão, é a inclinação do meu rosto, são as microexpressões faciais, é o meu sentimento, é a maneira como uma criança, como é que eu me conecto com ela, assim, eu tenho que estar na altura dos olhos dela, como estarão as minhas expressões faciais.
Gente, é tudo, é um conjunto de pequenas coisas e é isso que causa a experiência. As pessoas precisam sentir-se aceitas. Eu vou trazer uma vivência que eu acho que vai fechar bem nisso que tu tá trazendo. Eu me lembro quando eu estava grávida do Vitor, né? Eu tive a experiência no teu estúdio, que a gente tinha muita dificuldade da Lívia. Estava com 7 meses e a Lívia, ela não queria colocar a mão na barriga, ela estava num processo de aceitar que estariam... Ela nem entendia a barriga, ela tinha 5 aninhos, mas estava ainda com o processo. E quando eu cheguei para tirar as fotos, eu falei para a Simone, ainda eu lembro no início, eu falei para ela assim, ó, a Lívia tá numa situação de, tipo, essa coisa do tocar, do botar a mão na barriga, ela não tá querendo muito. Então, nas fotos ia dar um impacto, porque era justamente o momento de conexão com o irmão, com a família. A Simone fez algo que para mim, olha como a gente memoriza. Ela pegou, nem sei se tu lembra disso, mas tu pegou tinta e ela começou a fazer brincadeiras, primeiro brincadeiras toda com a barriga, com o Vitor. E ela pegava as tintas e fazia a Lívia, primeiro ela começou ela, depois ela fez eu para mostrar como é que para a Lívia, aí depois eu, o Alexandre, e aí a Lívia conseguiu fazer, olha o movimento terapêutico que foi, que ela conseguiu ir lá. Inteligência emocional. Exato. E ela foi lá e fez todo o processo de começar, ela desenhou na minha barriga, pintou, que foi um momento lindo, que passou, não era só uma foto, Sim, vai simbolicamente era um movimento importante de aceitar e se conectar com esse irmão que estava chegando. Isso é a experiência do cliente. E tu entende? Não estava no contexto tirar foto e pintar e se sujar tudo. Sim. Mas ela construiu isso porque ela entendeu que essa era uma parte importante, era uma barreira. E eu lembro que a fala para a Lívia sempre era muito tímida. Ela se ajoelhou e foi conversar com ela de joelhos no chão. Sim. E aí a Lívia achou muito estranho aquele negócio, aquela mulher com a máquina na hora... que ela se divertiu, virou uma brincadeira. Uma diversão incrível. Que é a experiência do cliente. É a experiência, esse é o propósito de uma sessão. Eu não quero entregar só uma fotografia. O que está por trás? Os olhares, os movimentos. Eu sempre penso que as poses estão em meio ao movimento. E o que eu posso entregar para essa família? Né? Então, eu vou encontrando, gerando experiência. Isso. O que olha só, eu ouvi há muito tempo de um professor de fotografia que ele dizia, porque às vezes eu já conhecia a Andressa, mas às vezes tem famílias que eu conheço no momento em que elas estão chegando para fotografar. Né? Então, existem várias técnicas que a gente usa assim de coração, sabe, para criar conexão, e eu entendo que eu posso não ser íntima daquele casal, mas eles são entre si. O que eu preciso é fazer com que eles sintam-se à vontade, né? Crianças é a coisa mais incrível fotografar crianças, mas eu preciso primeiro da permissão delas. Se eu não tiver a permissão delas, e como eu consigo a permissão delas? Gente, tudo passa pelo humano. É eu agachar na altura do olhinho dela, para ela dizer, olha, eu sou igual a você. Mas antes eu cumprimentei o pai e a mãe, para ela saber que eu sou amiga do pai e a mãe dela. Eu gerei confiança e eu gerei segurança. As palavras que eu uso durante a sessão, palavras têm poder. Por exemplo, eu tenho certeza que eu chamei o Vitor de Vitor, estava na barriga, mas era o Vitor. Né? Cada pessoa pelo próprio nome, isso gera conexão. O som mais agradável ao ouvido do ser humano é... E eu estou ali justamente para isso, para conectar, reforçar. São retratos de família. Uma sessão de gestante é uma sessão de família. A coisa mais importante na vida da gente é a família. Eu tenho certeza que olha, eu estou toda arrepiada. Eu tenho certeza que quando eles olham para aquela fotografia, quando você olha, você descreveu o momento inteiro. É saber o quanto foi amado, é saber o quanto foi esperado. Isso, gera emoção, resgata. Eu sempre falo que uma fotografia, ela é fortalecedora nas relações para uma vida inteira. Então, é pensar no futuro. Eu fotografo para agora, mas é para o futuro. Hoje nós estamos numa era instantânea, as pessoas fotografam para postar, vai muito além. É o cuidado com o contexto todo, qual é o propósito? Né? Então, propósito cumprido contigo, minha amiga. Cumprido. Verdade, cumprido, porque assim foi bem emocionante, porque e ressignificou, sabe? Ressignificou. E tem isso, às vezes,
a gente não sabe, né? Como é que eu vou lá, por exemplo, quando a gente vai pensar lá numa dentista, como é que eu vou ressignificar a autoestima, o autoamor, a comunicação, que é o que nós estávamos falando nos bastidores aqui. Sim. Né? Que tu quer comentar Olha que incrível. Letícia, você falando nisso de propósito, né? Não é só estética. E eu vou dizer para você que você traz isso para as pessoas. Eu sempre falo que a minha comunicação, a maneira como eu sorrio, como eu falo, tudo mudou para mim quando eu melhorei os meus dentes. Foram coisas simples, que foi aumentar um pouquinho o dente, diminuir um pouquinho a gengiva. Foi a coisa mais transformadora na minha comunicação. Então, às vezes, a gente banaliza isso. Às vezes, tu pensa, não, tu vai deixando, compra uma roupa, compra outra coisa, mas esquece que é você. Né? E quando você melhora a tua comunicação, você melhora o teu externo, você se vê de maneira diferente e você se comunica de maneira diferente. Para mim, foi a maior virada na minha comunicação. Foi quando eu cuidei disso. Porque quando a gente se ama, é muito mais fácil do outro amar a gente do outro, né? Eu vi pela minha mãe. A minha mãe, quando ela fez, isso foi uma coisa tão importante. Eu lembro que ela guardou o dinheiro, que ela fez esse investimento. E ela sempre foi sorridente, tu conhece ela, né? Só que o sorriso dela tá totalmente diferente, porque ela tá se amando, as fotos. Gente, não é um processo barato, mas é o melhor investimento. Foi o melhor. Tanto que ela olha para trás, ela tem orgulho de ter feito essa escolha. Mas daí olha como a gente precisa cuidar, porque imagina quanto a pessoa, porque não é só uma questão de financeira, é uma questão de tempo que eu fico para um tratamento desse, do quanto eu me disponibilizo. Sim, é um processo longo. É longo e que tu tem que ser cuidado. Tu tem que, às vezes, e é essa dificuldade. Hoje acho que a gente tá tão numa era que a gente tava falando lá embaixo, quando na recepção a gente tava falando um pouquinho disso para você que tá aqui conosco no bate-papo, do quanto quando a gente vai falar em diferenciação e vai falar justamente, vamos pegar a Simone, né? A Simone veio numa caminhada onde não tinha as plataformas digitais, Instagram, Facebook, para se diferenciar. E mesmo assim, tu se diferenciou. Eu já quero fazer uma pergunta de como é que, desde o início, tu cuidou para se diferenciar. Mas, quando veio, tu se reinventou. Sim. Tu se reposicionou. Tu não transformou isso. Porque a vida inteira eu fiz assim, não. O que eu vou fazer diferente? Como eu vou me comunicar? Como eu vou acessar? Sem perder minha essência, sem entender que aqui está uma sacada. O que eu prego lá na rede social, o que eu mostro lá na rede social, eu tenho que cumprir isso na hora que o cliente chega no meu negócio. Na hora que ele entra em contato com a experiência do meu trabalho, da minha equipe conseguir passar isso. Que é grande desafio é isso. Às vezes o empresário, ele tem isso. O difícil é a equipe comprar essa ideia, porque talvez a minha família ou a minha... E eu já passei muito por isso em time. Porque às vezes esse parece até luxo às vezes, mas não. É o prazer de cuidar das pessoas, de pensar no coffee, de pensar no cheirinho, de pensar no olhar. Só que às vezes eu não fui adaptado na minha casa assim. Às vezes a minha família não veio com esses valores, não veio com esse jeito de pensar. E quando eu entro para uma empresa que eu tenho que começar a fazer, mesmo que eu não vejo sentido, vocês já devem ter passado por isso. Aí também vem um ponto nosso, como líderes, de explicar o que faz sentido, o que é, e talvez eles se experimentar. A gente faz muito, às vezes, essa experiência, quando a gente faz reuniões aqui, a gente prepara os cafés da manhã, o bolo, o café, o chimarrão, prepara o cheirinho para a equipe. Porque sabe o que acontece? Fica como dica, até para quem está aqui. Como é que eu gero diferenciação quando não é só eu, quando é meu time? Porque eu sei que é o teu caso, tem um time que gera diferenciação, não é só você. Aí como que eu faço isso? Eu faço ele sentir a experiência do que é ter isso. Porque às vezes eu nunca tive isso, porque eu não vivi isso nos negócios que eu vou, porque na minha família não é um valor. E é engraçado, porque eu já tive colaboradoras que começam a levar o cheirinho para casa, compram um difusor, que começam a fazer um mate diferente na casa, que começam... Porque elas entendem que isso é amor, que isso é autocuidado, que é cuidar do outro e cuidar de si, porque tu é merecedora disso. Às vezes a pessoa não faz porque nem sabe, não conhece. Não tem a sensação. Não tem a sensação. E aí, a princípio, ela olha e fala, não, isso é frescura. Isso. Aí ela vai tendo a experiência e vai entendendo que não, é o diferencial. Exato. E hoje está muito difícil a gente conseguir montar um time que pense muito semelhante com o que a gente pensa. Exato. Eu tive muita dificuldade ano passado,
Porque eu gostava que a secretária se apresentasse para o paciente, porque o paciente tem que saber quem ela é, tem que saber o nome, que ela chamasse o paciente pelo nome, e a gente tinha essa dificuldade porque lá no consultório a gente atendia mais pessoas ao mesmo tempo. Então, eu não tinha como saber que você era Simone se era a primeira vez que tu estava indo lá, né? Sim. Então, a gente tentava de algumas outras maneiras. E, às vezes, falhava nessa apresentação. E como a nossa cidade é pequena, a gente tem muito essa coisa de ser muito informal. Isso. E aí eu dizia, não, pessoal, a gente tem que levar a formalidade. Eu fui numa clínica em São Paulo e eu fui super bem atendida. E eu cheguei em casa e eu falei assim, olha, nós vamos fazer diferente, e a partir de hoje é assim. E eu falava e não funcionava. Ninguém entendia o que tu falava. Eu falava de novo e não funcionava. Então, a gente demora até conseguir encaixar o nosso time, né? E conseguir fazer que todo mundo consiga proporcionar essa experiência, mas uma hora a gente consegue alinhar todas as expectativas, mas é difícil, ainda mais hoje em dia. E a gente comenta muito sobre isso, e eu falo muito com pacientes que também têm empresas, hoje em dia tá difícil a gente contratar. É difícil a gente conseguir encontrar pessoas que sejam muito semelhantes com aquilo que a gente busca. Mas a gente porque é o alto nível. Exato, a gente foi lá, buscou, é alta performance. E você tem que respeitar o nível de cada um também. Exatamente. Tem que ter esse, para não se frustrar, enfim. Então tem que ter, cada pessoa está em um nível diferente. Então tem que respeitar e ensinar. Mas Simone, como é que tu fez para, desde o teu início, trazer a tua diferenciação, trazer a tua essência, aquilo que tu acredita, fazendo coisas diferentes? Talvez as pessoas nem entendiam porquê, mas tu tinha coragem, sempre foi ousada, né? Não sei se tu tem essa imagem pra ti. Hoje, olhando pra minha história, eu vejo isso. Porque sabe por que eu vou te falar? E vou falar aqui pra todo mundo que tá nos ouvindo e seguindo, porque eu lembro dela nos casamentos, e vocês devem saber que ficou um clichê assim de, ela se jogava no chão, ela salto alto, ela fazia poses assim que ninguém imaginava para pegar o melhor ângulo, que a gente saía para viajar, e eu me lembro que eu fui para uma viagem, assim, era todo mundo de rodeio bonito, eu tinha 20 e poucos anos, uma viagem de casais, e aí justamente a gente tirava foto, vai lá, Simone Fotos, sabe por que dava Simone Fotos? Porque era a pessoa buscando o melhor ângulo, se ajoelhando, fazendo... E tu não tinha vergonha de trazer quem tu acreditava, como tu pensava. E isso também, sabe, tu tinha um estúdio diferente, tu pensava diferente, onde que ninguém pensava naquela época desse jeito. Ouvindo você falar, enfim, passam 1000 coisas na cabeça que eu poderia falar aqui, né? Mas, olha só, lá hoje as pessoas falam muito essa frase, mas eu entendi ela há quase 30 anos atrás, quando eu iniciei na fotografia. Que eu lembro, sabe a revista Cláudia, que tinha impressa? Eu lembro que era um luxo assinar uma revista, eu assinava a revista Cláudia. E eu lembro que lá no meio tinha um título bem grande, que dizia assim, não basta ser profissional, você precisa parecer profissional. E eu ouvi aquilo e falei, nossa, é isso. Então, eu sempre busquei muito dentro de mim qual era o meu estilo. Porque, olha, quando eu comecei a fotografar, na época tinha aquela coisa de fazer as roupinhas, o chapéuzinho, aquele cenário todo romântico. Tu ia pro estúdio, tinha toda aquela coisa. Isso, transformava. E era aquilo. Então, quando eu comecei a fotografar, eu fiz aquilo. E por um tempo eu fiz, mas aquilo começou a me angustiar, me deixar insatisfeita. E eu falava, não é isso. O que eu quero deixar para a fotografia? Não é isso. E aí eu passei por uma reeducação. Pessoa por pessoa. Então, elas vinham buscando essa fotografia, eu fazia aquela fotografia que ela vinha buscando e eu explicava para ela por que eu ia fazer com aquela roupinha que a criança vinha. Porque era aquela roupinha que ia resgatar memórias, era daquilo que ela iria sentir saudade no futuro. E aquilo era único, era só dela. Então, passou pelo quê? Por reeducação. É com isso que eu vibro? É isso que eu vou fazer? Então, eu vou bancar e vou reeducar. E o público, pessoa por pessoa. E cada pessoa... Olha, uma vez uma pessoa falou assim, Simone, eu olho para tua foto e eu sei que é tua. E eu falei, nossa, eu me preocupo tanto com fazer cada pessoa por pessoa, cenário diferente, em atender a pessoa da melhor maneira, o cuidado todo de modificar qualquer coisa para não ser igual. E aí hoje eu entendo que ela não estava falando de ela estava falando de estilo. Porque aí uma vez eu vi uma frase
em relação a Ivo Pitangui, né? Que dizia, eu olho o nariz, eu sei que foi ele quem fez, porque ele tem estilo. Aí eu falei, é isso, é a minha marca. Então, o que eu trouxe? Eu tenho certeza que o maior diferencial foi a preocupação com cada pessoa que eu atendi. Porque, por mais que nós tenhamos hoje Instagram, mas, olha só, eu recomecei em um mercado onde ninguém me conhecia. Porto Alegre, eu cheguei, a Simone era só mais uma fotógrafa. E eu falo para vocês, eu tenho os clientes dos meus sonhos, o que eu fui buscar. Mas como eles chegaram até mim? Quando eu atendi uma pessoa, atendi a outra, o colega viu indicação, aí eles vão para o meu Instagram e eles olham. E eles dizem, e aí sim eles se identificam e o que eles encontram, o que a outra pessoa falou sobre mim, o que eles enxergam no Instagram, eles vão receber. Porque eu vou entregar uma experiência, eu vou entregar tudo de mim. Quando eu entro numa sessão de fotos, é como se nada estivesse ali fora. Nós perdemos a noção de tempo e as pessoas ficam 3, 4 horas e aí elas sentam e a gente segue com café e é incrível. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe comigo, isso me faz feliz? Lembra? Lá do início, a menina de 15 anos, seu sucesso é a causa pela qual lutas, não te esqueça que ser feliz é o maior sucesso da tua vida. Isso me faz feliz? É aqui que eu vou ficar. Então, tu conectou a felicidade. Tu foi entendendo que o que tu fazia te fazia feliz. Eu não aceito estar no lugar que eu não estou feliz. Há pouco tempo eu deixei de fotografar casamentos, eventos, porque eu senti que o meu ciclo encerrou-se. E é desafiador, porque quando você pensa em renda, é um adicional, um evento no final de semana. É maravilhoso financeiramente, mas não me fazia mais feliz quando eu pensava em ir para o casamento. Quando eu estava fotografando, eu entrava na energia e estava tudo bem. Mas quando eu pensava em ir, aquilo me dava um desconforto, um cansaço. Exige muita energia. Né? Mas o que eu trouxe? Eu reuni a questão da experiência do cliente com o parecer profissional. Quando você fala da Simone nos eventos... Gente, eu estava num evento, às vezes, eu tinha 200, 300, 500 pessoas ali. É o meu Instagram. É a mesma coisa. Então, o que eu cuidava? Se eu entendo que 50% da comunicação humana é visual, e o que é visual? É a roupa que você está usando, é a tua postura corporal, são as tuas expressões faciais, e eu entendo que num evento de 400, 500 pessoas, sempre terá alguém olhando. Exato. Então, é o tempo inteiro estar atenta a isso. E não só num evento. Em isso todos vale os lugares. Todos os lugares. É preocupação. Porque às vezes eu não estou cuidando disso. Meus clientes não me valorizam. A gente escuta muito isso. Meus clientes não me valorizam, eles acham que eu sou muito cara. Como é que você está se portando? Eu não tenho esse problema. Adoro. Entende? Eu não tenho. Sim. As pessoas, elas não me falam isso por quê? Porque eu me posiciono disso também, entende? Sim. É a postura que eu levo. A energia que tu carrega. Eu carrego, exatamente. Isso. Eu lembro claro que eu eliminei minhas crenças, porque eu tinha muitas presas no cobrar, né? Mas a minha amiga é aquilo que você fala, você tem que ir te resgatando por dentro, te fortalecendo por dentro. Um exemplo muito simples de comunicação não verbal. Teve um evento de formatura, eu nunca fotografei formaturas, mas eu estava na colação de grau, e aí eu estava sentada no palco e o colega estava fotografando. E na época nós precisávamos bater o branco numa folha branca. Né? E aí a formanda estava entrando, ele estava lá batendo branco, ele bateu branco, olhou para a câmera, fez uma cara assim, putz, isso aqui está ruim. Ele transformou, a expressão facial dele foi de estar ruim, ele comunicou para 500 pessoas que estava ruim. Naquele exato momento, ele não tinha mais tempo, ele ergueu a câmera e começou a fotografar a formanda entrando. Quem olhou para aquilo entendeu, está ruim essa fotografia. Então, às vezes, a minha fotografia não disparou flash. Na minha expressão facial, estava sorrindo, eu entendi o poder do sorriso, o quanto o sorriso conecta. Isso, o poder do sorriso. Poderoso. Por exemplo, eu sempre como tive isso na minha vida. O sorriso, ele muda o nosso sentimento, o nosso humor. Quando você pensa em todos os benefícios fisiológicos que traz para a nossa mente do sorriso, você vai sorrir o dia inteiro. E conecta. Por exemplo, como é que eu teria uma pose das pessoas sorridentes fazendo festa se eu estava lá séria?
Não, uma vez eu vi numa palestra de vídeo, né? Eu falei, cara, é isso. Às vezes tu tem numa conversa um insight, ele serve para tudo. Ele disse assim, olha, quando você está em um evento, os noivos, eles têm que saber que você é o profissional que está ali trabalhando. E os convidados têm que achar que você é um convidado também. Então, quer dizer que você tem que estar envolvida na energia da festa, no clima da festa, profissionalmente. E aí você consegue fazer com que as pessoas sintam-se à vontade e você consegue aquela fotografia espontânea. E eu sempre dizia para as pessoas que trabalhavam comigo, eu dava instrução antes, olha, de todo o evento, posicionamento, de luz, tudo. E eu falava assim, olha, aconteça o que acontecer. Você sorria, faça de conta que é isso, você está fazendo a coisa certa e continua. Isso. Olha para mim e continua. Não põe cara de que tu não sabe o que está fazendo. Isso. Não. Levanta o rosto, sorria isso e continue. Mudou o teu pensamento na hora que tu muda o teu comportamento. Gente... Tu tem poder sobre isso. Tem um estudo que isso... Da Harvard. Isso. Que comprova isso. Que comprova que, ó, o teu corpo, ele se expressa conforme os sentimentos. Por exemplo, no momento que você está triste, ó, o teu tom de voz vai mudar, tua expressão corporal vai ficar diferente, teu rosto vai ficar baixo, enfim, muda tudo, tá? Quando você está feliz, por exemplo, tem cegos que nunca viram qual é a expressão corporal de quando você está feliz. Mas quando eles têm uma conquista, eles braços para cima, rosto alto, é o mesmo movimento. Tá? Mas quando você teu sentimento muda teu movimento. Tá? Mas quando você muda o teu movimento, a tua postura corporal, você muda os teus sentimentos. Coluna reta, mãos na cintura, rosto alto, sorriso no rosto, muda o teu sentimento. Quando muda o teu sentimento, muda a tua comunicação. E todo o teu entorno vai mudar. O resultado é outro. É outro. O resultado é outro. E isso é comprovado já cientificamente. Letícia, qual foi a principal estratégia que você utilizou para se diferenciar no mercado da beleza, no mercado que é tão competitivo, né? O que você acredita que foram as 3 principais estratégias que você usou e que fez diferença dentro do teu negócio e que também gera uma experiência para os teus clientes? Então, eu acho que, em primeiro lugar, o que mais me diferencia é a questão de eu sempre estar buscando algo a mais. Então, embora eu já tenha feito 10 cursos de toxina botulínica, se o 11º for me acrescentar alguma coisa, eu vou estar lá sentadinha no próximo curso para aprender um pouco mais. E isso é uma coisa que diferencia muito hoje em dia, porque o que acontece? Os preenchimentos, as toxinas botulínicas, elas se tornaram muito de fácil acesso. Então, hoje a gente tem várias pessoas que podem fazer, várias áreas que podem atuar, e isso para o paciente é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente chega num problema, que é pessoas que fazem um curso de toxina botulínica durante um final de semana, na segunda-feira já estão lá com a agenda aberta e acham que em 2 dias são capazes de conseguir resolver o problema de todo mundo. E não é assim. Então, desde que eu comecei, uma curiosidade interessante é que o primeiro curso que eu fiz sobre toxina botulínica, eu estava na faculdade ainda. Eu fui pro curso só para assistir a aula. Eu não ia poder nem encostar no paciente porque eu não era formada. E aí, o que acontece? Eu tava nessa de fazer TCC em relação a isso ou não fazer. E aí, eu fui para assistir o curso, não me encostei no paciente, não dava. Mas tu queria o conhecimento. Exatamente. Então, é isso. Em primeiro lugar, é tu buscar o melhor pro teu paciente, porque isso vai te diferenciar. Hoje, há um tempo atrás, chegou uma paciente lá no consultório e eu tenho alguns diplomas expostos lá. E ela falou assim, nossa, quanto diploma? Eu falei, olha, faz muito tempo que eu parei de atualizar. Então, os de 2022, que foram vários, não tem nenhum lá. E aí ela comentou assim, isso te diferencia muito. Porque a gente chega aqui e a gente sabe o quanto tu estuda. E quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu sempre posto, tô indo buscar uma novidade. E eu sou uma eterna aprendiz de tudo, sabe? Tudo o que eu puder somar. Eu tinha um professor ele que me inspirou na parte da endodontia, e ele sempre falava assim, se eu conseguir aprender uma coisa, essa coisa já me bastou tudo o que eu fiz. E é bem isso. Então, buscar sempre o melhor, estar sempre atualizado, porque no nosso mercado, em todos hoje, é tudo muito rápido. Nossa, hoje já tem um lançamento e amanhã já tem outro. Exato. Então,
A gente precisa se atualizar, precisa estar sempre buscando o melhor, então, em primeiro lugar, é isso, né? E até porque é rosto, né? A gente se sente segura quando sabe que está indo com um profissional que tem conhecimento, que busca isso e que tem já esse know-how, porque querendo ou não, muitas vezes a gente, quando tu vai, e aí tem o valor, né? O agregar valor. O conhecimento, ele faz a gente agregar valor. Eu vejo por mim também. É uma das coisas que eu mais busco é conhecimento. Eu não canso de comprar cursos, de estar me atualizando, de estar almejando. Um dos sonhos sempre, do meu quadro dos sonhos, está sempre envolvido com algum ou outro, 3, 4 cursos no ano. Eu me sinto muito pequena se eu continuar com o mesmo conhecimento que eu tinha o ano passado. Entende? Por mais que eu aprenda, que eu leia, não, mas é diferente tu parar e fazer uma vivência de conhecimento. E quando a gente pensa na tua área, eu acho que é porque você trabalha com a face, você trabalha com é o nosso cartão de visita, né? A gente chega ali, a primeira impressão tá aqui no rosto, nas expressões das nossas emoções, e porque muitas vezes alguns profissionais fazem isso de uma maneira totalmente equivocada, que tira a identidade. Eu ia falar sobre isso, porque às vezes as pessoas vão buscando uma melhora e há uma piora. Exato. Porque eu volto a falar a questão da importância das microexpressões faciais. Aqui um pouquinho é um exagero, acaba o que a gente percebe por aí ficando um padrão de boca, um padrão de rosto, né? E a comunicação em si, porque quando você olha para uma pessoa, você entende que ela está falando a verdade, porque as expressões corporais dela e as linhas de expressões estão coerentes. Exato. E quando você elimina tudo isso, modifica tudo, você interrompeu a boa parte da comunicação. Então tem que ter um respeito e um cuidado absurdo quando você for cuidar do rosto da outra pessoa e conhecimento. E fazer o procedimento é muito fácil. O difícil é tu reverter um problema se ele acontecer. Exatamente. Então, porque a gente sempre fala, em área de harmonização facial, a gente tem riscos de ter necrose. E o paciente tem que saber disso antes de sentar na cadeira. Não é depois, poderia acontecer e eu esqueci de te falar. Não, o paciente ele tem que saber que isso pode acontecer. E aí a gente tem que saber tratar. Então, buscar isso. Tu tem que ser muito bom na execução, mas um problema pode acontecer e tu tem que saber reverter aquilo. Exato. Tu tem que conseguir dar todo esse Dar suporte segurança. pro paciente. Esse é o tipo de coisa, quando você fala de estética e de cuidar-se, que sim, é investimento. Você tem que buscar o melhor profissional. E outra coisa que eu busco muito é sempre testar em mim o que eu vou fazer nos pacientes. Então, se vocês forem notar, eu tô descascando inteirinha. Porque uma coisa que estava me doendo muito era minhas manchas da acne. E eu nunca tive acne, comecei a ter agora, em decorrência, né, de uma acne hormonal. E aí eu fui buscar, né, fui fazer um procedimento, fiz um peeling, então tô toda descascada. E eu comentei com os pacientes, olha, é assim, os primeiros dias é mais desconfortável, mas depois que passa a descamação, nossa, minha pele tá maravilhosa. Então, aquilo que era uma dor pra mim há alguns dias atrás, eu já consegui resolver. E eu sei que eu consigo resolver isso nos pacientes também. Então, é muito importante. E tu vai saber também falar pro paciente como é que vai ser a jornada de Exatamente. experiência dele, porque ele vai ter que ver. Vai doer, não vai doer, como é que vai ser, quantos dias de recuperação. E aí Porque que tá. tu pensa até no dentista. Agora me deu um insight, acho que é bem poderoso isso também, que a experiência que eu tenho, eu nunca fui dentista para mim sempre foi de boa, sempre foi, não sei se meus pais sempre escolheram bem, né? Porque porque deixa marcas depende do dentista. Mas uma das coisas que eu lembro assim e que me chamam a atenção, que me marcaram na minha história, na vivência com dentistas, são pessoas que contam tudo aquilo que eles vão fazer. Que vão te deixando segura, porque vão te contando, agora a gente vai fazer isso, agora tu vai sentir isso, tu tá sentindo isso, como é que tá sendo isso? Então, quando a pessoa vai contando a jornada, vai cuidando da jornada, do sentimento e do passo a passo, tu vai se sentindo muito bem. Porque a pior sensação, tanto num atendimento qualquer, quanto numa situação de dentista ou qualquer procedimento, é quando a pessoa fica muda. É quando as pessoas não falam contigo, é quando as pessoas não se importam em como tu tá se sentindo. É como se elas não contassem um pouco mais. Quando o colaborador novo, quando chega na empresa, o primeiro passo é contar tudo o que vai acontecer, é contar a jornada. É a mesma coisa no atendimento diferenciado. Eu contar a jornada de experiência do cliente. Se tu chega, vai em Gramado, na experiência que tu tem, às vezes gastronômica, a gente vai ter muito isso. Eles contam que agora vem a entrada, depois a gente vai ter isso. Eles contam a jornada de experiência. Esse eu acho que é uma sacada importante para quem quer fazer, para nossos ouvintes que querem fazer diferenciação,
precisa contar para o cliente o que ele vai viver. Exatamente. E outra coisa que eu acho que é muito importante, né, passando da parte de estar sempre se especializando, é amar aquilo. Gente, se vocês, né, a gente tá aqui conversando, vocês conseguem entender que eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada pela odontologia, eu sou apaixonada pelo que eu entrego de resultado para os pacientes. E é muito nítido isso, que o paciente chega lá no consultório e conforme eu vou fazendo o procedimento e eu vou vendo o resultado, eu fico tão encantada com aquilo e eu digo, olha que lindo que tá ficando, olha que legal. E o paciente nota esse amor. Então, é clichê, mas não trabalhar, é amar aquilo, né? Não é uma dificuldade, é uma paixão. Toda vez eu falo, eu vou parar de atender até tão tarde. Toda vez eu tô lá, atendendo até tarde. Quero trabalhar menos. Porque eu amo aquilo. E eu, sabe, até às vezes a gente brinca assim, queria ser herdeira, ficar só em casa. Impossível. Eu amo aquilo, sabe? Aquilo é a minha vida. E os pacientes notam isso. Então, quando a gente tem amor pelo que a gente faz, independente do que a gente faça, a gente tem que amar aquilo. Porque eu sempre falo, a gente não é plantado em lugar nenhum, ninguém nasceu árvore. Se não tá bom, se muda, troca. Mas eu não me encontrei naquilo. Eu sempre falo, gente, vocês precisam amar o trabalho de vocês do jeito que eu amo o meu, porque é gratificante demais, sabe? Sai daquele lugar, vai pra outra coisa. Nem só no trabalho, na vida. Sabe o que o meu marido fala pra mim? Andressa, tu trabalha demais, mas aqui não é trabalho. Vocês entendem que tu trabalha demais, mas eu não trabalho, tu entende? Ontem eu fiquei até tarde estudando, pensando, me inspirando. Eu não sinto, sabe? Eu entro num estado de tanto prazer que é algo, sabe? E eu acho que isso que eu vou semear também para os meus filhos é amar aquilo que tu faz, porque aí eles não vão ver que o pai e a mãe, de novo, que saco trabalhar. Não, que amor, que lindo, que nossos sonhos nós realizamos pelo nosso trabalho. E ser empresário, acho que é isso também que nós temos que dizer, porque às vezes a gente tem um sonho de ser empresário e as pessoas não entendem que a gente paga um preço caro para ser empresário, porque é suado, é dolorido, é muito difícil. E eu acho que quando a gente tira essa ideologia, essa coisa essa coisa romântica, a gente fica com o real. É bom, é fantástico, mas tem muito suor, tem muito desafio, que dá vontade de desistir, que dá vontade de parar, que a gente fica frustrado financeiramente, depois a gente resgata de novo o nosso amor e porque estamos ali e voltamos. Mas isso é ter a certeza de que quando tu não tá bem, faça algo diferente. Se aquele nicho, o que tu ama nesse momento para te trazer como um produto, como um serviço para o teu cliente sentir esse amor? E quando você ama o que você faz, vai refletir na tua família. Porque você vai chegar em casa animado, feliz, né? Porque se você não gosta, o que as pessoas fazem? Descarregam aonde? Nas pessoas próximas. E aí nos filhos. Aí vira uma bola de neve. Então, é isso. Qual que é o teu sucesso? É ser feliz. Independente de onde você esteja. Então, acho que essa é a busca. E sim, meu Deus, se eu penso, quando eu penso na minha história regressa, eu brinco sempre, que eu falo, fico cansada só de lembrar, porque os sábados, era sábado à noite, era domingo, aí segunda você estava lá no horário normal, aí era 1h às vezes, era 2h, é dedicação. Exato. Aí quando olham, mas como que a Simone chegou a ter essa vida maravilhosa? Exatamente. Entende? É isso. As pessoas não viram os bastidores. Isso, mas qual é a diferença? É amar, porque aí eu estou me dedicando. Olha só, é estar preocupada, porque você trabalha com a autoestima, Letícia. Eu também trabalho com a imagem das pessoas, e a gente sabe o quanto... Eu sei quando eu faço uma fotografia, eu trago um novo olhar sobre aquela pessoa. Se ela se achou linda naquela fotografia, eu tenho muita responsabilidade sobre isso. A autoestima dela vai mudar. Ela fala, aconteceu muitas vezes. Essa sou eu. A pessoa, sabe aquele sentimento? Esta sou eu. Nossa, eu não sabia que eu era tão poderosa que eu... Exato. Porque quando você fotografa, você traz ângulos diferentes, você traz uma nova versão. Então, quando nós pensamos nisso, principalmente quando trabalha com arte, você tem que amar aquilo e tem que dedicar, a energia fica e a energia vai, independente do que você vai fazer. E aí a gente é uma mãe melhor, a gente é uma esposa melhor, entende? Um dos valores da Resulta é amar o que faz. Então, quando a gente contrata pessoas, a gente gosta que as pessoas amem aquilo, que eu ame o financeiro,
que eu ame tirar foto, que eu ame editar, que eu amo vender, que eu me entre em estado de flow fazendo, que eu nem sinta, entende? Sim. Porque e eu fico feliz quando escuto a minha equipe falar, nossa, o tempo passou que eu nem vi. Gente do céu, terminou o dia. Perfeito. É o estado de flow. Esse é o você time cria. que eu quero, porque é o time que está amando o que faz. Agora, se eu não estou feliz, vamos encontrar onde está a tua essência, vamos encontrar onde está o teu estado, né, de realização. E aí o cliente sente. Exatamente. E aí, por fim, né, pra gente alinhar 3 pilares, assim, eu acho que é tu manter a humildade. Sim. Tu demonstrar a tua humildade perante o paciente, porque o que acontece? A gente não é dono da razão, a gente não sabe tudo. E eu tenho muita troca de experiências com os pacientes. Eu aprendo muito com eles. E isso me engrandece muito. Então, é ter essa sensibilidade, é tu olhar para o paciente como uma pessoa única, como um ser humano incrível, entender o que ele quer, entender qual é a dor dele, para que isso possa fazer o teu trabalho render. Porque muitas vezes a gente tem essa coisa assim, engessado. Ai, tu precisa fazer isso, tu precisa fazer aquilo. E não é assim que funciona. Eu lembro uma vez uma paciente chegou no consultório chorando porque ela foi numa outra clínica e falaram que ela ia ter que extrair todos os dentes e colocar o implante e fazer um protocolo e ela ia gastar um horror. E aí eu perguntei pra ela, o que você quer fazer? Qual que é a tua necessidade agora? O que tu pode investir? Porque a gente não trabalha com um tipo de paciente, a gente trabalha com todos. Todas as pessoas que entrarem lá no meu consultório, elas vão receber o mesmo tratamento. E isso é a parte mais importante do meu trabalho. Então, é tu entender o que é a necessidade do paciente e o que ele consegue para aquele momento. Para que um dia, quando ele for ter um investimento maior, ele se lembre de ti. Que sentou com ele e falou, calma, mas o que a gente consegue fazer hoje? Não precisa fazer tudo isso, vamos devagar. E eu brinco até hoje, porque essa paciente se mantém comigo, e ela foi uma das primeiras pacientes, então vamos fechar aí quase 8 anos de convívio, e a restauração que eu fiz no dente dela 8 anos atrás, tá lá ainda. Então, aquele choro dela, eu falei, calma, vamos resolver, e tá lá até hoje, sabe? Então, é tu conseguir entender a dor do paciente, entender o que ele precisa para o momento, entender como tu pode resolver isso e manter isso. Então, amar o que você faz, se especializar na tua área e sempre manter a humildade de tu conseguir ter essa sensibilidade, olhar para o paciente de uma maneira diferente, porque hoje em dia a gente se torna muito robótico, né? Muito padrão. O paciente vai lá, coloca 20 ml de ácido hialurônico no rosto porque é um padrão de beleza que a gente precisa seguir, linhas disso. Gente, não é assim, cada pessoa é única. E você trouxe um ponto, Letícia, que eu valorizo muito, que é a questão desse atendimento de entender a necessidade do cliente, de entender a dor dele, de entender o momento dele. Inclusive, nós estamos trabalhando muito com online, né? Com venda do... Agora lançamos o Líder Mais Online, um curso totalmente na plataforma online. Entramos muito para essa venda do online, trabalhamos todo com esse aumento, né? O crescimento, a escala da Resulta. Só que uma das coisas que eu priorizo, e por isso hoje a gente está com 2 pessoas trabalhando nessa parte de receber o cliente, o lead que a gente chama lá no marketing, no tráfego, né? Mas o lead, ele é recebido pela equipe. Então, a gente se preocupa, olha uma pergunta, e é simples, mas isso é diferenciação. E as pessoas se assustam, porque elas estão mais acostumadas com o robozinho, e aí a gente se diferencia do que a pessoa recebendo ela. E aí a gente manda uma mensagem bem assim, lá, tudo bem, quer saber o nome, que é o que nós falamos antes, como que é o teu desafio nesse momento? Você é um líder, você é uma empresária, você é um empresário, qual é o teu desafio? O que você precisa de ajuda hoje? A pessoa, às vezes, ela demora 1 dia, 2 dias para te falar. Mas ela fala, por quê? Porque ela não está acostumada que alguém está preocupada com a dor dela. E aí já começa a ser diferente. Aqui eu já faço a diferenciação. Aí começa a falar, começa a criar vínculo, começa a contar. Tanto que a nossa equipe comercial, ela traz às vezes, meu Deus, ela me contou a dor dela lá e o desafio dela, e ela se engaja que ela quer ajudar a pessoa a como é que pode fazer uma forma acessível para ajudar a pessoa. Porque é isso, entende? Quando eu consigo entender e eu humanizo
mesmo de uma forma que eu tô lá usando toda a tecnologia, mas eu não deixo a forma humanizada e que hoje é o diferencial. É poder vender entendendo a dor do cliente, entendendo o que para o cliente naquele momento, que é o que eu falei lá do meu desafio lá na gestação. Tirar foto era desafiador porque eu tinha uma situação. Tu entendeu a minha dor. Quando eu fui lá já, e eu disse para ela, eu preciso corrigir minha olheira que me incomoda. E ela me trouxe uma microagulhamento fantástico, nunca tinha feito. E foi muito legal porque me deu um resultado bacana, sabe? E eu não imaginava que isso poderia me ajudar. Mexeu na autoestima, me sentir bem. Para outras pessoas a olheira não importa. Para mim, importa, para mim isso me incomoda. Talvez não me incomoda o nariz, não incomoda outra coisa, mas incomoda isso. E aí tá tudo bem, porque tu entendeu a minha dor. Exatamente. Se talvez tu chegasse a Andressa, eu acho que tu pode fazer no lábio. Eu já ia começar a achar um negócio muito esquisito. Se eu tenho uma autoestima baixa, eu ia comprar, mas depois eu ia me frustrar porque eu não estava preparada para aquilo. Agora, quando eu vou lá com a dor e tu diz, olha, eu tenho uma técnica para isso, e traz além daquilo, daqui a pouco fui lá fazer um botox, que foi isso mesmo, não tem problema contar. Eu adoro fazer esse autocuidado, e aí fui lá fazer, ela me trouxe uma nova possibilidade para agregar valor à minha jornada. Que aí nós estamos falando de diferencial também. Eu entendi a dor, eu trouxe uma solução, nem sabia da técnica, me trouxe uma solução nova. E isso eu acho que nós precisamos cada vez mais levar, porque as pessoas estavam tanto falando em diferenciação, mas às vezes não estão olhando para a humanização dentro da diferenciação. E sabe o que é uma coisa interessante também? Hoje em dia, a gente vê muito exagero em harmonização facial. Muito. Então, o que acontece? A gente precisa entender, em um primeiro momento, o porquê disso. Exato. Né? Às vezes eu até comento assim, tudo bem, tem pessoas que querem transformar o rosto delas porque elas não se aceitam daquele jeito. Então, a única alternativa que elas veem naquele momento é se transformar. É se tornar outra pessoa, que elas vão se olhar no espelho e elas não vão mais se reconhecer. Algumas pessoas buscam isso, infelizmente. Só que aí, o profissional ele tem que ter a sensibilidade de talvez, em um outro momento, encaminhar esse paciente para um psicólogo, para um psiquiatra, para que esse paciente se resgate e depois ele volte a fazer os procedimentos. Porque o problema ele não vai tá se lá. frustrar no teu... Exatamente. Ele vai não se amar ainda. O problema tá lá dentro. Que é uma fuga. Exatamente. Vira uma fuga. Então, o profissional ele tem que ter essa sensibilidade de entender. Nunca, Exato. Por quê? O que isso vai gerar? Por exemplo... Mas é que daí tu começa a fazer as perguntas, que é um processo terapêutico isso também, mas é uma humanização, tu começa a fazer a pergunta do porquê que ela quer, aonde... E tu me fez essa pergunta assim, o que pra ti tá te incomodando? Eu fui pra fazer o botox, né? Eu comecei a perguntar, o que tá me incomodando? Porque eu nem tinha parado pra pensar. Eu tava tão no piloto automático que eu falei, olha, aqui essas ruguinhas já começaram a me incomodar e nos vídeos me incomoda. Eu te falei isso, né? E essas aqui são as piores, porque eu usei óculos há anos e às vezes eu tinha... Então eu criei ali, isso ali me incomoda. E aí ela foi, mas o que mais? Tem alguma coisa? Tá? E aí ela foi conversando. Aí eu fui trazendo coisas. Pronto. Agora, se ela tivesse me vindo... Olha que interessante. Como eu trabalho com imagem, congela a imagem, você vê todos os traços muito próximos. E quando eu penso em Photoshop, eu tenho que ter uma medida também. De não transformar a pessoa, de não mudar traços, de trazer o melhor dela de uma maneira... Isso, o que eu falo que sempre não é um refinar, é um cuidar da imagem. Então, é isso, deixar... ela mesma, isso, exato, né? Mas o que é bacana, quando eu olho para você, Andressa, dos procedimentos que você falou, que você fez, eu não estou enxergando. Isso é o perfeito. A naturalidade, sabe? Porque se daqui um pouquinho eu olho para ela. Eu não quero nada. Ficou. Brinco, não quero isso. Mas é isso. Eu não vejo a tua identidade, os teus traços estão todos preservados, sutil. E é isso, é o equilíbrio. É você conseguir um equilíbrio. Isso é para estética, isso é para vida, exatamente, é o equilíbrio. Exatamente. Eu recebi um paciente há um tempo atrás que, devido a alguns problemas que ele teve em relacionamento, ele não estava se sentindo muito bem. E aí ele me disse, olha, eu quero mudar, eu não sei o quê, talvez pense um pouco em ângulo de mandíbula. E aí eu expliquei para ele, homens, quando a gente vê um homem com a mandíbula mais marcada, automaticamente a nossa imagem mostra mais força.
Então, como naquele momento ele estava se sentindo muito inferior devido à situação que estava acontecendo na vida dele, o que eu propus? Vamos colocar preenchimento no ângulo da mandíbula. Perfeito. E aí vamos, talvez, projetar um pouco o mento. E foi pouca quantidade de ácido hialurônico, levando em termos, assim, 3 ml. A gente colocou 1 ml em cada lado do ângulo da mandíbula e colocamos um pouco no mento. E aquilo mudou, porque de uma semana para outra... não era a mesma pessoa. Já era uma pessoa totalmente melhor, era uma pessoa que se posicionava diferente. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. E toda vez que Mas daí tu tinha entendimento técnico, exatamente, tu sabia fazer a leitura. E emocional, porque entender que aquilo transformava ele, trazia mais força. O que trazia pro emocional dele como resultado aquilo? E a gente sempre tem que pensar que por trás tem todo um estudo de visagismo, né? Então, assim, e eu sempre falo para homens, eu falo, olha, vocês vão preencher a mandíbula, mas vocês têm que entender que talvez o modo como as pessoas comecem a te tratar a partir de agora seja diferente. Então, a pessoa tem que saber isso, porque ela precisa ter essa noção de que vai mudar. E é muito inconsciente, de tu olhar aquilo e tu ver que a pessoa se demonstra mais forte. E automaticamente tu não vai ter o mesmo cuidado em falar com ela, às vezes... Não, ele é mais forte, a gente pode falar que vai dar certo. Aguenta. Exatamente. E isso comunicação não verbal. Exatamente. E isso na autoestima desse paciente em específico melhorou muito de uma semana para outra, porque na semana que ele veio ele tava todo triste, para baixo, olhar baixo, e a outra semana não, cabeça mais erguida. Isso muda muito, é incrível. Olha, tem uma coisa que a gente tem da infância, né? Ah, aparência não é importante. Ah, o que é importante é por dentro. Não, é um conjunto. É um conjunto. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Vou contar para vocês os bastidores da Resulta. E olha só, nós combinei com as meninas. Eu falei, olha, eu comprei um kit de maquiagem para elas básico, sabe? O pozinho, elas vão se sentir. Eu falei assim, toda manhã eu quero que vocês cheguem e vocês vão fazer esse autocuidado com vocês. Vocês vão ir toda a diferença. E vocês vão se maquiar, vocês vão se organizar para começar a se olhar no espelho e se sentir melhor. Então, nós começamos essa semana, claro que é um processo, por imaginar, mudar hábito, eu me acostumar, eu aprender a fazer isso para mim. Porque eu não associo, às vezes, trabalho com a maquiagem. A maquiagem eu associo a festa, a sair, a me divertir. Muitas pessoas têm isso. Eu não. Eu sempre tive maquiagem a trabalho. Sempre. Eu me lembro na faculdade que me veio da minha mãe. A minha mãe sempre teve esse cuidado. A minha mãe sempre passou o pó dela. Ela passava... eu lembro que ela comprava, né, do Avon e tal, porque... condições financeiras não podia ter, mas ela sempre fazia, muito pequenininha, eu via minha mãe se autocuidando. E hoje eu vejo a Lívia se autocuidando, né? A Lívia gosta de ser autocuidado porque ela me vê cuidando de mim. Ela me vê eu realmente cuidando de mim. E aí eu disse para as meninas, agora eu quero instigar vocês a ter esse autocuidado, a ter esse autoamor. E aí, justamente, elas estão se experimentando, estão vivendo isso. Tá um pouco estranho, né, gurias? Mas elas estão se adaptando. E eu acho que aí elas vão criar uma nova identidade e autoconfiança delas mesmas. Porque muda a autoconfiança da pessoa. Completamente. Né? Completamente. Tanto que o meu desafio agora, eu quero arrumar uma pessoa para vir aqui e fazer um curso de automaquiagem para elas. Para desenvolver justamente esse autocuidado. Porque olha, passa cuidado por com isso. a equipe, que incrível. Exatamente. Isso é um aprendizado. Eu penso muito nisso, sabe? Porque elas só vão entregar o melhor na experiência com o cliente se eu entregar o melhor para elas. Se eu me preocupar, sabe? E quantas vezes eu fiz bolo de noite para trazer para elas no outro dia de manhã, ou encomendei bolo correndo lá para fazer o café da manhã para elas, para receber a nova colaboradora, porque eu acredito muito nisso, que elas vão entregar o melhor que elas têm quando eu, como líder, como gestora, ensinar a elas que isso é prazeroso, que isso é gostoso e que isso é nosso jeito, a nossa cultura de ser. Então, acho que isso também tem um valor quando a gente fala em diferenciação, que é nós, como empresárias, despertar esse cuidado para o time, despertar esse amor, a despertar a autoconfiança do nosso time. Porque às vezes a gente não pensa nisso, porque a gente não pensa nem em nós. É verdade. Como é que vamos pensar no outro? Exatamente. E quando tu pensa em você, tu vai pensar no teu time, quando tu vê, tu tá fazendo isso em casa. Quando tu vê, tu tá fazendo isso como mãe, tu tá fazendo isso como esposa.
porque tu tá realmente criando um novo jeito de ver as coisas e dividir o teu saber, dividir a tua energia, o teu conhecimento. É por isso que quando você muda, o teu entorno muda. Muda muito. E eu acho tão bonito a questão de fazer essa conexão, sabe? Esse poder. E nós, mulheres, temos um poder muito grande. A nossa mudança, ela impacta socialmente, as pessoas veem. Olha só, vou contar para vocês aqui algo que na reunião a gente comemorou muito. Eu tive uma pessoa da equipe que se encontrou, que a mãe se encontrou com uma visionária nossa e chegou e fez, que eram da mesma cidade e tal, e ela chegou contando, a Cris chegou contando essa semana e disse para nós assim, a minha mãe, tem uma amiga dela que trouxe que a fulana está muito diferente, ela é outra mulher, e que elas estão apavoradas do que ela fez para poder fazer o que ela está mudando em casa, com o marido na casa, ela está fazendo tanta coisa diferente que a gente não é a mesma mulher. Posso fazer um parênteses, minha amiga? Diga-me com quem tu andas, exatamente, que eu te direi quem exatamente. Tu és. É uma visão diferente de mundo, ela trouxe para a vida dela. Exato. E o entorno dela vai mudar. As Nós pessoas, comemoramos as mulheres do como entorno time. Dela. Incrível. Porque olha que incrível. Tu entende? A mãe de uma colaboradora feliz contando, porque justamente lá na cidade dela, que não é Rodeio Bonito e nem Seberi, tu entende? Então, olha como propaga isso. Viu a diferença dessa mulher visionária, porque ela começou a mudar dentro dela e que o entorno agora já está enxergando isso. Eu sempre falo, as pessoas me perguntam sobre as mulheres visionárias, eu falo, só quem está dentro tem noção da proporção e do quanto é transformador. É incrível. É incrível. Eu até comentei na última aula, né, em relação a essa questão de denúncias que a gente tem entre colegas. E aí eu falei, antigamente isso me afetava e eu ficava gastando energia para entender o porquê. E aí depois de um tempo a gente entende que o problema não tá na gente, tá no outro, né? E tá ali na falta de felicidade, na vida, no trabalho. E aí eu falei, se eu não tivesse as visionárias, eu ia ter deixado aquilo me abalar por algum momento. Por menor que fosse o momento, eu teria deixado aquilo me abalar. E com as visionárias, não. Quando aquilo chegou pra mim, a fiscal saiu lá do meu consultório, a primeira coisa que eu fiz foi acender uma vela e rezar e pedir pra Deus que essa pessoa encontrasse a felicidade no caminho dela. Porque é aí que tá o problema. É muita maturidade. Exatamente. Isso é muita maturidade. Tô toda arrepiada. Isso tu precisa crescer muito. E talvez, se eu não tivesse as visionárias, quanto tempo eu teria demorado para entender isso? Porque essa questão de se conectar com Deus, eu aprendi aqui. E a minha família é muito católica. Eu venho de uma família extremamente católica e mesmo assim eu consegui ter uma conexão melhor escutando as outras visionárias falarem da experiência dela com Deus. E aí eu acendi aquela vela, eu rezei, eu falei, que Deus faça essa pessoa encontrar o caminho dela, a luz dela. Porque quando a gente tá bem, a luz do outro não ofusca a nossa, ela acende. Sim. Né? Sim. Ela ajuda a nossa chama a brilhar mais. E aqui nas visionárias é isso, é tu encontrar mulheres que fazem a tua chama se expandir cada vez mais. E quando me perguntam o que tu acha das visionárias, eu falo, é incrível, façam. Todo mundo precisava participar disso, porque é diferente, é um lugar onde as mulheres se entendem, é onde não tem aquela inveja de mulher. Não tem, todo mundo quer que a outra pessoa cresça. Exatamente. Não tem isso. Né? Todo mundo está entregando o melhor e com segurança. Você não precisa ficar com receio do que o outro vai pensar, nada. É totalmente... E olha que importante que é falarmos de Deus. Uhum. É uma amplitude do que se traz no Visionárias, que esse é o resultado. Uhum. E é muito isso, sabe? E às vezes não tem explicação, sabe? Não. Entra num campo tão forte. Sim. Tu me falou isso do campo, né? Uhum. Acho que foi no último dia que a gente estava junto. Entra num campo tão forte, é surreal. Uhum. Porque não é a Andressa, não é o conjunto. E hoje de manhã, estava justamente no ResultaCast, estava um esposo, né? De uma visionária.
E ele estava falando com tanta admiração da mulher, da transformação dela, do quanto ele estava orgulhoso, do que ele trouxe ela. Entende? Aí tu vê assim, ele falou assim, para mim foi muito importante ela fazer essa mudança e ela nunca se imaginava dando uma palestra para 180 pessoas comigo. Eu levei a Camila junto comigo, justamente porque eu não sei quem são as pessoas, quem é o momento, a hora, é muito Deus. Eu sempre digo que são momentos de oração, de conexão, e às vezes não dá certo com uma coisa, não dá certo com outra. Eu digo, não é o momento. Precisa ter aquele momento, e quando vê, flui. E aquela pessoa vem, ela precisava. E a Camila foi isso, ela estava num momento muito desafiador. E do nada, ela falou na palestra, do nada a Andressa me chega com isso, e eu podia dizer não, porque eu estava vivendo um negócio que não teria nem vontade de me desafiar, de ter esse risco, de correr esse medo. Porque eu estou indo para a minha zona de muito medo, que é falar em público. E aí eu disse sim. E ela veio assim, ela falou das coisas dela tão pessoal, da história dela, que as pessoas ficaram admiradas, que as pessoas ficaram, sabe, da posição dela. E ela trouxe, sabe o que foi mais incrível? Ela trouxe a mãe dela para assistir ela. Nossa. E para ouvir ela contando a história dela. Ela me disse, Andressa, acho que da minha parte da carreira, não sei se minha mãe sabe da minha história. Porque talvez ela nunca parou para contar as dores dela, os desafios, as angústias. E a mãe dela estava na plateia, gravou ela toda filmando. Foi muito tão bonito porque... Entende? Talvez era isso que eu precisava, por isso que ela tinha que ser a convidada. Porque precisava, de alguma forma, acessar um olhar daquela mãe de admiração para aquela filha que estava abrindo asas para os seus sonhos e para conquistar mais na sua vida. Então, são vidas é muito incrível. Assim, visionárias têm esse sentido, que é despertar. E cada uma tem a sua vivência, tem o seu momento, tem o seu processo. E cada uma ajuda na outra. Eu vi, por exemplo, eu sei que a Vani estava num momento bem desafiador essa semana de lançamento, de Dando Passos, e quando eu vi o vídeo dela abrindo a caixinha que ela recebeu aqui no Visionárias, das mensagens especiais, aquela mensagem foi a mensagem que ela escolheu para inspirar no momento desafiador. Vocês entendem? Muitas vezes eu nunca parei para fazer isso para ninguém, eu nunca recebi de ninguém, mas aqui no Visionárias as pessoas aprendem a fazer, elas se despertam para fazer e elas recebem mensagens divinas de pessoas que elas menos esperam. Que coisa simples. Você falou da Vânia agora, das mensagens, da caixinha. Essa semana, esses dias eu tinha um evento importante para participar. O que eu fiz? Eu fui ler as mensagens. Foi muito fortalecedor. E eu tenho elas na minha mala do estúdio. Porque é incrível, aquilo é fortalecedor e nós não teríamos em outro lugar, não fosse aqui. E olha, a gente volta a pensar em movimentos simples, mas fortes, fortalecedores. E é isso que a gente encontra aqui. Que legal, que lindo. Nossa, gratidão, assim, porque a gente, quando sempre está indo para esse desafio, e tu sabe, quando lá no início foi a primeira pessoa que eu abri, tu nunca sabe aonde vai chegar. Não é fácil construir essa jornada. Mas, minha amiga, tem propósito. Exato. Se tiver propósito, pronto, Deus está ali. Olha, é propósito. Isso, tem uma frase que fala que Deus ajuda quem está em movimento, quem faz. Super acredito isso. É isso. Isso, não é eu rezar e esperar que a graça caia ou que o milagre venha, mas é eu estar em movimento para sentir Deus. Porque é um movimento que vai me fazer me conectar mais com Ele. Olha quantas coisas aconteceram, né? O que é Mulheres Visionárias e quantas vidas impactou já. Famílias. Com uma decisão. Uma decisão e uma ação, né? Porque você criou e você trouxe isso para a vida. É verdade. Né? Trouxe para a realidade. Tem que ter muita energia, muita disposição e muito conhecimento, né, Andressa? E tem que ter um time, né? Sim. Porque também é graças ao time. O time trabalha muito para essa experiência, entende? Então, eles compram a ideia do programa, do processo. Você está muito bem amparada. Do processo. Nossa. Mas eu quero fazer uma pergunta que, para mim, eu acho que muitos também têm. A característica muito forte de vocês é a audácia. Vocês têm uma audácia, vocês são ousadas.
E isso torna vocês diferenciadas, isso faz o sucesso vir. E eu queria saber como é que vocês conseguem lidar com a incerteza, com o medo, como é que vocês equilibram a audácia, né, a ousadia, em meio, muitas vezes, à angústia, à incerteza e o fracasso, porque faz parte da nossa... Muitas vezes a gente fracassa num projeto, numa ideia, e isso é ser empresário de sucesso, é quando eu tenho a coragem de assumir isso, me transformar e criar músculo. Sim. Como é para vocês lidar com isso? Às vezes as pessoas não fazem algo ou realizam seus sonhos por medo do risco. Mas aí eu sempre falo, se é um risco ir, é um risco ficar também. Exato. E eu entendo que por exemplo, Simone, como crescer, como se manter numa carreira, na profissão, por quase 30 anos, e é o reinventar-se, é o recomeçar, é o fazer algo novo. É assim que a gente cresce. E dá medo? Claro que dá medo. Mas eu uso uma técnica. Qual foi o teu maior medo que tu já superou? Foi a minha primeira mudança. Foi sair da cidade onde eu nasci, com os meus 2 filhos, carregando meu equipamento, carregando um carro e recomeçando. Eu não sabia. Eu loquei o meu estúdio. Quando eu cheguei em Frederico, eu loquei o meu estúdio com... Eu iria pagar o aluguel com o meu trabalho daquele mês. Então, foi desafiador? Foi. Mas eu não tinha dúvidas. Uma das técnicas que eu uso, que eu faço sempre comigo, para saber se é aquilo mesmo, esse é o passo, é o passo que eu preciso dar, eu fecho o meu olho e eu penso, Simone, daqui a 5 anos... Foi a técnica que eu usei. Simone, daqui a 5 anos, se você estiver aqui em rodeio, e aí eu me imagino em rodeio e eu presto atenção na minha sensação física, no meu sentimento, e aí eu paro um pouquinho e e se você estiver em Frederico daqui a 5 anos, e aí eu presto atenção de novo no meu sentimento, em como está o meu corpo físico reagindo, na sensação de alegria ou não, e aí eu já sei porque é físico. E quando eu decidi, eu entendi isso na minha mente, no meu físico, eu sei para onde eu vou. A gente só não vai para lugar nenhum se você não sabe para onde você quer ir. É como eu venho de Porto Alegre, por exemplo. Se eu saísse de lá, meu destino é Frederico, mas se eu não soubesse para onde ir, eu não estaria satisfeito em lugar nenhum, não saberia se eu tinha chegado, se eu não tivesse. E tu tinha um propósito. Um propósito, isso. E o caminho, a gente vai encontrando a cada passo andado, a cada que tu não sabe o que tu vai encontrar ali na frente, sabe quando você chegou. Então, tem que ter coragem? Tem que ter. Tu tem que ter pessoas ao teu lado que te fortalecem e te ajudam também. E cuide dessas pessoas, porque saiba quem são essas pessoas. Isso, porque pessoas ao teu lado, elas podem impulsionar teu sonho, elas podem abortar também. Exato. E eu sempre falo, quando as pessoas do teu entorno, né, elas te apoiam, tá certo. Mas, às vezes, as pessoas do teu entorno não vão te apoiar. E não é porque elas não acreditam em você, porque talvez elas não fariam aquela mudança. Não conseguem e elas e elas sentem medo por você e elas querem te proteger. Aconteceu comigo quando eu saí da minha cidade a primeira vez. Ninguém me disse, vai dar certo. Todo mundo era loucura. Era loucura. Eu tinha filhos, saí com o carro. Com 30 anos. Com 30 anos. Eu tinha 30 anos e tinha uma vida que para uma mulher do interior tinha tudo que estava perfeita. Estava ótimo, mas e aí? Vibrava em mim, eu queria? Não era perfeito para ti. Não era para mim. Então é você saber o que está dentro de você, o que você quer, aceitar a opinião das pessoas, né? Mas seguir, né? Entender que aquilo era um medo delas, né? Mas que o meu sonho era outro. Então, a gente tem que estar sempre ponderando. Quem fala é um medo dele, é meu, o que eu quero realmente. E tá sempre se reinventando é muito interessante, porque, por exemplo, para muita gente a pandemia foi muito ruim. E pra mim não foi. Pra mim também não. Porque o que aconteceu? Muito. As pessoas, elas estavam em casa. E aí elas tinham mais tempo de se olhar no espelho. Aí elas se olhavam no espelho e olhavam as rugas. E olhavam alguma coisa que elas não gostavam. E aí elas colocavam máscara e a única coisa que aparecia era os olhos. E aí as rugas da lateral dos olhos incomodavam. E então elas mandavam, Letícia, eu preciso fazer alguma coisa. E aí o fato de elas estarem usando máscara facilitou com que elas fizessem outros procedimentos, por exemplo, preenchimento labial, que ia ficar inchado,
E aí elas iam ter todo o período de máscara pra ficar inchada, ninguém ia ver, ninguém ia notar. Então, é isso, é tu sempre ver uma oportunidade num desafio. E então, qual foi o teu medo, teu maior medo já que tu superou? Eu acho que, dos negócios. Na verdade, para mim o meu maior medo é lidar com a expectativa do meu paciente. Tu tem medo disso? Tinha. Antigamente eu tinha. Porque a gente nunca sabe o que o paciente tá pensando quando ele chega lá dentro. Então, para mim, até que eu conseguisse desenvolver toda uma ideia de como conversar com o paciente para saber se aquilo que ele chegou para mim é real ou é irreal, esse era o meu maior medo, essa era a minha maior dificuldade. Porque em outros momentos eram outras coisas? Eram. Mas na harmonização facial, no momento de agora, era lidar com essa expectativa. Porque às vezes é muito diferente do que tu consegue entregar. E aí, antigamente, eu não me colocava no lugar de profissional, de autoridade. E se o paciente chegava para mim e falava assim, Letícia, eu quero fazer um botox, e eu via que aquilo não ia solucionar o problema, eu não sabia como mostrar para o paciente que ele precisava de outro procedimento. Porque eu não conseguia me posicionar, eu tinha muito problema com isso. Então, a partir do momento que eu consegui mudar essa minha ideia, eu consegui me enxergar como uma autoridade, como dona do meu próprio negócio, que pra gente é muito difícil, eu consegui mudar isso. Então, eu consegui criar meios de conseguir descobrir o que o paciente quer, até que ponto ele precisa, e chegar e falar, não, o teu caso, estudando o teu caso, o melhor para ti vai ser isso, isso e isso, e é isso que a gente vai fazer. Então, superar isso, para mim, foi uma coisa muito difícil, e depois que eu consegui, a minha vida fluiu muito melhor. E é sempre isso, tá se reinventando, entender o que é a dor, o que tu consegue fazer. Lá na pandemia, qual era a dor do paciente? Tá, mas qual é a dor dele agora? Que muda. Que muda. É completamente diferente, ano Muda. após ano, porque a gente tá se reinventando muito. E então, assim, antes a gente tinha uma harmonização que era mais de preencher, de fazer outras coisas, e agora não, agora a gente busca uma coisa mais natural. Então, toda hora vai mudando, temos técnicas diferentes, eu tô negociando uma máquina que é exclusiva na região, e aí a gente tem o medo e será que isso vai dar retorno? Então, a gente sempre tem... Alguma coisa sempre vai gerar medo na gente e sempre vai ser uma coisa nova. E aí, a gente conseguir ir lidando com essas expectativas, com as nossas próprias expectativas também, e conseguir suprir isso e sempre ver uma coisa nova. Agora a gente já não tem mais a máscara. Não, mas então, o que eu vou mudar no meu tratamento para que o paciente fique com menos edema num pós-procedimento, para que ele possa fazer numa sexta e na segunda-feira e trabalhar? Então a gente vai mudar o protocolo de medicação, a gente vai mudar o modo de aplicação, o que a gente vai fazer de diferente? E é outra coisa, eu saí no mercado com o rosto todo descascado ou com o rosto todo amarelo, porque eu tinha passado o produto e eu tive que ir no mercado. E aí as pessoas te olham e elas se perguntam o que aconteceu. E aí tu sentia essa dor do paciente, porque tem gente que vai se sentir mal com isso, né? E aí, então assim, mostrar... Gente, eu fui na academia, postei vídeo, falei, tá aqui, vocês podem viver a vida de vocês normal. Vai ter gente que vai olhar diferente? Vai! Mas é para um bem maior, para que depois, quando o teu resultado esteja pronto, tu se olhe no espelho, tu se goste, tu se sinta. Ontem eu postei um vídeo que não tinha nada a ver com o meu rosto, que eu tava falando outra coisa e todo mundo, meu Deus, a tua pele tá maravilhosa, como melhorou. Então, as pessoas, elas notam isso e elas querem isso, elas querem o real. É que daí tu já mostrou a coragem e tu já despertou uma tendência, entende? Esse é o poder de ser uma influenciadora da própria marca. É porque daí eu já despertei, eu como mentora aqui, já peguei a sacada. Tu já despertou uma tendência. É que as pessoas vão fazer isso e não vão se achar feias, vão se achar, não, porque se a Letícia fez, publicou, então não é feio para mim também fazer. Então tu quebrou um padrão dito como feio, ridículo, e aí tu vem para um ResultaCast, entendeu? Enfrentando isso, Exatamente. Trazendo, essa sou eu. E não, entendeu? Isso é a ousadia, porque isso eu poderia é ter lidar. falado assim, olha, Andressa, dessa E vez eu vou ensinar, passar educar o teu porque cliente. eu tô toda descascada, vai ficar feio no vídeo, como é que eu vou me mostrar para as outras pessoas? E não, gente, tá tudo bem, eu tô aqui, tô dando o meu melhor, tô descascando, tô melhorando a qualidade da minha pele, porque é para um bem maior, é porque quando eu me olho no espelho, eu consiga resgatar aquela Letícia que se perdeu há 2, 3 anos por causa disso. Tá.
Então, é isso, sabe? É melhorar o modo como eu me vejo, porque eu comentei. A minha maior dor no momento era que eu trabalhava com beleza e eu não tava me sentindo bonita. Eu não tava me sentindo bela. Então, por mais que eu passasse uma maquiagem... Deixava de ser coerente. Eu tava com tanta acne no rosto que aparecia, ficava feio, então eu não tava me sentindo bem, eu já não me sentia mais a Letícia. E olha como isso é interessante, é tu conseguir notar a dor do paciente, porque às vezes as pessoas falam assim, eu já não me sinto mais como eu era antes, porque o meu rosto caiu, porque eu tô diferente, olha, a minha pele tá mais flácida. Então, tu saber como é essa dor, como é tu se olhar no espelho e tu não se reconhecer mais. Porque a minha pele nunca teve uma acne e do nada teve várias. Então, como é isso? Como é esse olhar diferente? E aí tu vende justamente a beleza, entende? Tu entrou em conflito contigo mesmo, porque como é que eu vou vender algo que eu não tô conseguindo ter em mim? Exatamente. Né? Então, e aí tu foi justamente... E aí isso vale como o quê? Falar na rede social e você poder falar justamente das tuas dores, que é a dores, tu vai conectar muitas pessoas que sentem o mesmo que você, que viveram o mesmo que você e que querem a mesma solução, mas daí elas já estão entendendo como lidar com o processo de escamação, Exatamente. de lidar... Entende? É muito legal assim. E nós mulheres somos acostumadas a isso, né? A gente sabe que todo procedimento que a gente fizer, a gente precisa de um tempo para que esse procedimento fique bom. A gente faz uma cirurgia, fica de repouso quantos dias, né? Então a gente já é acostumada com isso, a gente já sabe disso. Então acaba que é isso aí, e a gente conseguir mostrar isso de uma forma mais humana é muito interessante para o paciente. Exatamente, de uma forma mais humana. É maravilhoso poder falar de histórias, de experiências, do cuidado do que tem por trás, muitas vezes, da marca que a gente carrega, de como que a gente pensa o negócio, do que a gente imagina de entrega, do cuidado que se tem, porque às vezes as pessoas nem imaginam que tem tudo isso por trás, que não é só a foto, o registro, que não é só ir lá e fazer o procedimento, mas que tem todo esse estudo, esse cuidado, essa... Quando eu falo de estratégia, é esse olhar humano, mas pensado sobre. Não é feito de qualquer jeito ou para de um jeito. É estudado a melhor jornada para o consumidor, para o cliente. E isso nós podemos aqui poder aprender muito. Eu agradeço vocês, muito obrigada por todas as sacadas, por todas as histórias, pelas inspirações, pelos arrepios que a gente sentiu aqui, conectando justamente. Eu tenho certeza que a gente está fazendo algo muito precioso e especial. Muito obrigada de coração e quero que vocês deixem uma mensagem final. Agora pensando em empresários, pessoas que querem buscar o crescimento, a essência, querem ser diferenciadas. O que vocês diriam? O que você deixaria, Simone, de mensagem? Conhecer-se, arriscar-se, inovar-se. Boa, olha! Desafiador tudo isso. Eu acho que a gente sempre tem que buscar o nosso melhor, trazer esse melhor para dentro do nosso consultório, da nossa equipe, de qualquer lugar, da nossa família, de dentro de todos os lugares onde a gente estiver. Levar o melhor. Não tá bom, não deu certo, troca, começa de novo, se reinventa. Não é fácil. No início, o início nunca vai ser fácil e às vezes nem o meio e nem o final. Às vezes o final vai ser dolorido para que algo melhor venha depois. E isso é a vida, né? Como é que você vai saber se você não experimentar? Exatamente. Tem que ter experiência. A vida é feita de processos. Deus gosta de processos. Exatamente. O tempo inteiro. E quando eu cuido da experiência do cliente, quando eu busco a diferenciação, começa comigo. O que é minha essência? O que eu quero? Como eu me sentiria atendido pelo meu próprio negócio, pela minha própria equipe? Como é que eu... Acho que para fazer uma experiência, considero que isso é essencial. Primeiro pensa, se você fosse o próprio cliente do teu negócio, como é que você se sentiria? Lá, está conseguindo sentir exatamente aquilo que te fez, te moveu para fazer esse negócio, para nascer esse negócio, para construir o teu propósito? Saiba a essência do teu negócio. Traga isso em cada momento que tu tiver com o teu time para que eles também possam passar a essência do negócio para as pessoas que estão tendo essa experiência dentro do teu produto ou serviço, dentro da vivência da tua empresa. Mas começa com o empresário. Ele precisa parar para pensar na sua essência. Ele precisa estudar
como é que ele se sentiria se ele vivesse essa experiência. Muito obrigada. Para finalizar, assim, eu tô honrada, sabe, meu coração tá, assim, transbordando de gratidão mesmo por vocês. E quero aqui fazer um momento final, que nós temos um ritual. Nosso ritual de fechamento é: nós somos mulheres visionárias poderosas. Vamos junto para inspirar novas pessoas que estão nos escutando. Então, bora lá, vamos olhar juntas e vamos trazer a mão juntas. Nós somos mulheres visionárias poderosas.